boa tarde. É uma alegria grande receber vocês aqui hoje, esse novo encontro dos nossos 10 anos do programa de mídia cotidiana, nessa série comemorativa. Eu sou Raquel Bertolves, coordenadora do programa do PPGMC, e tenho a alegria hoje de receber nesse nosso bate-papo a professora e historiadora Inaí Lopes dos Santos, que vem conversar com a gente sobre o racismo na sociedade brasileira, um tema que nos convoca a todos nós. E para mediar essa mesa eu vou chamar a professora Carla Vaiense e também a professora Monique, que vão hoje coordenar esse encontro. A professora Monique é professora da casa também, da UF, então é um encontro da casa, mas também vai ficar gravado para o mundo. A gente tem essa série de mensais de encontros, alguns nacionais, outros internacionais, e hoje, então, é a nossa contribuição da UF para esse tema tão importante. Então, vou deixar o microfone com a Carla e desejo a todos um ótimo debate. Obrigada. Bem-vindas, bem-vindos. É uma alegria estar com vocês aqui hoje, sobretudo porque a professora Inaí pôde estar conosco, né? A gente conhecemos num evento que a UF organizou sobre equidade de gênero, e eu fiquei muito impactada com as palavras também nesse evento. Eu já conhecia do projeto Querido, né? Por esse projeto. Mas na mesma hora eu falei assim, nossa, você precisa conhecer nossos alunos, eles precisam conhecer você. E ela prontamente se dispôs a vir aqui, então agradecer demais essa presença. Agradecer muito a minha companheira aqui de departamento, professora Monique Paula, que vai fazer essa mediação hoje. A gente vai iniciar, né, a nossa tarde com essa apresentação da professora Inaí, e na sequência a gente vai fazer um debate, né, uma conversa com a plateia. Então a gente espera que vocês possam aproveitar bastante a presença dela. E temos uma surpresa ao final do evento. Espero que vocês gostem também. Queria também reforçar a fala da professora Carla e a te agradecer, né? Isso é uma grande referência. Eu também projeto Querido, e esse trabalho é um trabalho que me atravessa em diversas facetas. E é muito bom estar aqui presencialmente, é uma honra estar aqui presencialmente para te ouvir um pouquinho mais. Então, a gente tem a falar um pouquinho da dinâmica. A gente tem a professora Inaí fazendo a sua fala em 30, 40 minutos, e aí depois a gente abre para a plateia, e aí nos últimos 30 minutos finais a gente tem a apresentação das colegas também de departamento. Fazendo a apresentação da professora Inaí, vou tentar aqui, né? Porque professora Inaí Lopes dos Santos é doutora e mestre em História Social pela Universidade de São Paulo, pela USP, mesma instituição que concluiu o bacharelado, e licenciatura em História. Foi professora de História no ensino básico, em escolas públicas, privadas, e docente no ensino superior e em universidades brasileiras e internacionais. Atualmente é professora adjunta do Instituto de História, aqui da UF, onde realiza pesquisas na área de História da América, com ênfase na escravidão moderna e relações étnico-raciais. Seu projeto de pesquisa chama-se Razão Negra nas Américas e Intelectuais Negros e Teorias Antirracistas no Brasil, Cuba e Haiti, 1885 a 1930. A docente também integra o Comitê Executivo da Brazilian Study Association, BRASA, e é uma das editoras da revista Tempo, aqui da UF também. Inaí tem diversos artigos publicados em veículos jornalísticos brasileiros e internacionais, como o jornal A Folha de São Paulo e revista Caros Amigos, escrevendo sobre história e questões étnico-raciais. Também foi consultora do Projeto Querido, podcast produzido pelo
pela Rádio Novelo e criado pelo jornalista Tiago Rogério, que revisita a história brasileira a partir de uma perspectiva negra antirracista. É uma grande honra que agora eu passo a palavra para a professora Inaí. Obrigada. Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui, aceitar esse convite ótimo de conhecer melhor a UF, né? Eu entrei na UF em 2019, grávida de 8 meses. E aí, quando eu ia voltar para a UF, pós, né, licença maternidade, veio a pandemia. Então, na verdade, eu estou conhecendo a UF mesmo, enquanto, né, instituição em que eu trabalho, desde o ano passado só. Então, para mim, é muito interessante, importante, e fazer a conversa ao vivo, a cores, carne e osso, é muito bom. Eu estava comentando com a Carla também que o IACS foi onde meu pai se formou. Então, eu sempre ouvi muito falar, né, aqui. Então, era uma coisa forte assim, na formação familiar. Então, aceitar é uma honra para mim estar aqui com vocês, ajudando a pensar a questão da mídia, do cotidiano. E acho que é uma escolha, e é um prazer estar com vocês aqui compondo essa mesa. Eu acho que é uma proposição muito interessante, né? Porque eu acho que talvez uma das palavras mais importantes para a gente entender o peso do racismo no Brasil é justamente a palavra cotidiano, né? O racismo é algo que está presente em absolutamente todas as esferas do nosso cotidiano, e é isso mais ou menos que eu vou apresentar aqui, a minha ideia, numa perspectiva que não pode ser outra a não ser de história, que é a minha área, por mais que eu adore uma conversa, sobretudo com audiovisual, com jornalismo. Eu sou uma das historiadoras que, assim, eu advogo muito a importância da história pública, um uso, né, crítico e bem feito da história por outras plataformas e por outra linguagem que não seja necessariamente a linguagem acadêmica, mas com a criticidade que a gente aprende aqui na academia. Então, acho que a gente tem inclusive, a gente tem uma janela de oportunidades nesse sentido, e, em grande medida, o Projeto Quirino, acho que é uma demonstração de como é possível fazer isso, né? Uma experiência feliz entre história e jornalismo. Claro que uma proposta densa, mas uma proposta que foi muito cuidada, né? Então, foi um projeto que a gente ficou mais de 2 anos com a pesquisa. O Tiago foi muito, enfim, cuidadoso, respeitoso, né, na composição da equipe. Eu lembro até hoje a magia dessa coisa da linguagem, né, e da mídia, enfim, porque eu fui a consultora, então eu li todos os roteiros, né? Falei, enfim, fiz até algumas apontações. Quando os roteiros chegaram, estava muito bom já, enfim. Eu queria só mais, na verdade. Eu falava, não dá para colocar mais isso aqui um pouquinho? Não, Tiago, nessa parte de saúde aqui, a gente não falou. Eu falei, Inaê, tem um timing. Eu acho que isso é tão importante também, né? Entender que as pessoas têm um tempo para escutar, né? Tem um tempo para ler, tem um tempo para assistir, e, às vezes, a gente, nesse furor acadêmico, e tem que despejar todo... Não, a gente também tem que saber fazer boas escolhas. Eu acho que o Tiago fez excelentes escolhas, mas o que me ficou mais impactante, assim, foi que eu li, eu sabia o que estava escrito. Na hora que eu ouvi, eu falei, meu Deus, que negócio incrível. Porque é outra coisa, né? A música, a maneira, o tom que o Tiago deu, como ele narra, a maneira como, né, os entrevistados também falaram. Então, acho que foi uma experiência muito, muito feliz e, enfim, todas as etapas foram super interessantes. E, assim, o que eu pensei aqui em falar é um pouco o que está, né, no substrato, assim, do Projeto Quirino, que também faz parte das minhas pesquisas mais recentes, que é pensar o Brasil a partir de uma outra perspectiva, que eu acho curioso que ela esteja aparecendo de forma tão tardia na nossa história, mas também, ao mesmo tempo, eu sei por quê, né? Que é pensar o Brasil como um país racista, né? Então, a minha ideia é fazer um pouco uma revisitação da história do Brasil, justamente, obviamente, bem rápida, né? Mas trazer alguns elementos para que a gente possa entender o tamanho que o racismo tem na nossa estrutura, para poder pensar, a partir, né, das várias ações possíveis, possibilidade de transformação. E eu acho que, tenho plena certeza que esse é um espaço fundamental, principalmente na proposição, né, de novas formas de representar não só, né, o negro ou a negra no Brasil, mas, sobretudo, a própria ideia de brasilidade,
e desconstruir um pouco uma das facetas talvez mais difíceis de pegar do racismo, que são os privilégios que ele constrói para as pessoas brancas, né? Então, historicamente, a gente tem sobretudo na academia, no meio acadêmico, né, uma certeza de que o racismo é algo que faz parte da sociedade brasileira, mas durante muito tempo o racismo foi entendido como um problema do negro, um problema da negra. Então, os estudos eram estudos que tipificavam e muitas vezes objetificavam as pessoas negras, muitas vezes com intenções até positivas, né? Mas não havia uma percepção mais profunda do que o que eu chamo de estrutura racista. Estou falando aqui na casa do Muniz Sodré, mas aí eu tomo a liberdade de discordar dele nesse sentido. Talvez eu acho que a gente discorde do que a gente entende como estrutura, né? E eu estou muito apoiada num filósofo jamaicano chamado Charles Mills, que o livro acabou de sair publicado no Brasil, chamado Contrato Racial. É um livro interessantíssimo e faz parte da produção de intelectuais negros radicais que trabalharam nos Estados Unidos. O Charles Mills faleceu em 2020, e faleceu relativamente novo, enfim, não tinha 70 e poucos anos. E é um livro que foi fundamental para uma proposição mais ativa das pautas antirracistas nos Estados Unidos e que, obviamente, né, não por acaso, demorou muito para chegar no Brasil, mas vamos comemorar que ele chegou. E o Charles Mills, eu gosto do livro dele porque eu acho que é um livro, ao mesmo tempo, profundo e didático, né? E ele está fazendo uma grande provocação para a maneira como a gente entende a organização e, sobretudo, a produção do conhecimento, né? Então, ele é um filósofo e ele está defendendo que o primeiro, ou talvez o mais importante contrato que rege a modernidade, né, que rege as experiências humanas desde o século XVI, é o racismo. E ele vai apresentar isso de diferentes formas, e, em parte, o livro mais recente, que é justamente o Racismo Brasileiro, pega um pouco dessa teoria e aplica para pensar a história do Brasil. Então, o que eu advogo é que não existe uma história do Brasil sem o racismo, né? O que a gente precisa entender também é que o racismo, por ser um construto humano, ele é historicamente determinado. Então, o racismo do século XVIII não é o mesmo racismo do século XIX, que, por sua vez, não é o mesmo racismo de hoje em dia, mas existe uma premissa, uma organização, uma hierarquização enfim, né, do conjunto da humanidade a partir dessa categoria que nós sabemos que, do ponto de vista biológico, ela não funciona, mas que tem, né, uma eficácia para análise e compreensão da experiência humana, que é a categoria da raça. Então, se a gente revisita o passado, a gente vai encontrar essa categoria regendo uma série de políticas, inclusive o próprio colonialismo, né? Então, o que eu gosto muito do livro do Charles Mills é essa grande provocação. Então, ele vai voltar não só para o século XV e XVI, né? Então, ele vai defender que a modernidade, que é justamente o momento a partir do qual as várias cidades do globo entram em contato, né? É o primeiro grande movimento desse contato intercontinental, mas é um contato que se dá em grande medida a partir dos interesses e dos desejos das nações europeias que estavam construindo, né, os seus impérios respectivos. Então, esse encontro ele é feito de uma maneira muito determinada, com objetivos específicos, né, e objetivos que estão em construção, e que vão fazer da raça e do racismo uma experiência, ou melhor dito, uma estrutura que vai organizar, e mais do que isso, né, é uma organização tão eficiente que ela, em grande medida, se traduz naquilo que a gente entende como normalidade. Então, por isso que eu gosto dessa provocação do cotidiano. Não é só que o cotidiano tem racismo, o cotidiano é racismo. O racismo ele é. É o outro verbo que a gente tem que usar. E uma perspectiva histórica, acho que ajuda a gente a trazer mais estofo para esse debate, que é um debate que é muito difícil, na medida em que ele
propõe uma transformação, eu diria, né, eu digo isso cada vez com mais tranquilidade, que é uma revolução que precisa ser feita para essa transformação, né? Não sei por quais caminhos, mas claro que a gente tem possibilidades de ações paliativas, e acho que isso que a gente faz aqui é uma possibilidade de transformação que pode trazer experiências outras, né, e positivas, assim como as ações afirmativas, que, né, são ações relativamente pontuais, mas que provocam no universo acadêmico uma transformação muito importante na medida em que você tem outros grupos sociais entrando na universidade, grupos que nunca estiveram, né, ou que estiveram de maneira muito pontual. Eu mesma, quando eu estudei na USP, a USP, obviamente, não tinha cotas, eu era uma das poucas alunas negras, e à medida que eu fui né, mergulhando cada vez mais no mundo acadêmico, entrando no mestrado, aí diminui ainda mais. Aí entra no doutorado, aí basicamente só tinha eu. E isso, enfim, é bem sintomático, né, não só do Brasil, mas vou falar especificamente do Brasil. Mas eu fico realmente feliz toda vez que eu entro na minha sala de aula aqui na UF e vejo que pelo menos 45% dos meus alunos são, né, jovens, ou não tão jovens, que eu também não tenho problema nenhum, negros e negras, né? Então, isso para mim é muito importante. E é uma demanda que me obriga o tempo todo a estar atenta para o que está sendo produzido, para o que está sendo editado, né, para mudar a minha ementa dos cursos obrigatórios ou para criar optativas, para que essa produção do conhecimento faça cada vez mais jus a um olhar plural da experiência humana, porque, em última instância, o racismo é algo, além de perverso, profundamente tacanho. Se a gente for parar para pensar, tudo que a gente não faz por conta do racismo, tudo que a gente não conhece por conta do racismo, dá uma deprê, né? Então, a ideia, enfim, vindo aqui, eu já me perdi, não sei quanto tempo eu falei, eu tenho esse problema, já foram 10, eita, tá. Bom, então, acho que eu vou recuperar 2 momentos, acho, da história do Brasil, que me parecem fundamentais para a gente entender essa manutenção, né, do racismo. Então, o que eu defendo? Eu defendo que o racismo ele é uma escolha constante na história brasileira. Se a gente recuperar todos os momentos agudos da história política do Brasil, e a história política é a história que nem é a perspectiva de história, né, da historiografia que eu mais flerto, mas é a maneira como a gente aprende a escola na história, por isso que eu acho que é também uma perspectiva importante da gente falar sobre, porque é a história com a maior parte da população brasileira entra em contato. Então, se a gente recupera esses momentos da história política do Brasil, que são momentos de transformações políticas agudas, a gente vai encontrar em todos eles, né, uma repactuação pelo racismo. E uma coisa que eu não concluí em relação à minha fala sobre o Charles Mills é que, quando ele apresenta o racismo como um contrato, né, ele apresenta o racismo como um sistema de poder. Essa é uma das suas principais teses. E o que significa um sistema de poder? Significa um sistema no qual pessoas têm poder e pessoas não têm poder. Uma coisa bem, bem simples, né? Trocando bem em miúdos. E o que ele vai advogar é que o que define, em grande medida, quem tem e quem não tem o poder é a pertença racial dos sujeitos. Ou seja, o racismo não é um problema só do negro. O racismo ordena, né, não da mesma forma, mas na mesma medida, a vida das pessoas brancas. E um dos principais aspectos é justamente criando o que vou fazer aqui até um trocadilho com o que o Du Bois chamou de véu, né? O Du Bois, que é um dos mais importantes sociólogos da história, né? Um homem negro estadunidense, que acho que, pelo menos no Brasil, ainda não foi reconhecido no lugar que ele deveria ser. Ele defende a ideia da existência de um véu, né, na sociedade, que é necessário retirar esse véu, né, para entender o que ele chama do problema da linha de cor, que ele diz que será o grande problema. O Du Bois, em 1903, estava assim, ele olhou e falou, é isso aqui que vai acontecer, e foi ele foi bem cirúrgico, né, mostrando como que a questão racial seria uma questão fundamental para a experiência da humanidade no século XX. Ele tem um livro maravilhoso, né, que é As Almas da Gente de Cor, que foi traduzido no Brasil mais de uma vez, tem uma tradução relativamente recente. Então, eu sugiro veementemente a leitura desse livro, quer dizer, de todos, mas esse é um livro meio ensaístico, né? Então, é bem interessante.
E ele defende isso, a existência de um véu, né, e sobretudo, a necessidade da retirada desse véu. E para a população branca, né, esse véu esconde justamente um castelo de privilégios nos quais a população branca está assentada, seja ela rica, classe média, pobre. Claro que a pertença, né, a posição, a condição socioeconômica, ela vai definir também qual o grau de privilégio que você vai usufruir sendo uma pessoa branca. Mas só o fato de você ser uma pessoa branca já te coloca num lugar em que as pessoas negras dificilmente alcançam. Então, essa é a premissa básica para entender esse sistema de poder, é entender que não há uma luta contra o racismo que não passe, obviamente, né, e isso a gente já conhece em alguma medida, pela luta dos movimentos negros que existem ao longo das histórias e também dos movimentos indígenas, mas de uma percepção crítica da população branca em relação aos seus privilégios, né, que é o que muita gente hoje chama de branquitude, mas eu prefiro, para não ficar com muitos floreios, eu prefiro o termo supremacia branca, porque é disso que se trata. O princípio desse contrato racial é que existe uma raça superior e é essa raça, né, que deve controlar e experimentar e ter o poder nas suas mãos. Por isso que eu digo que uma experiência, uma luta antirracista, ela é basicamente uma luta revolucionária, porque você vai propor um outro modelo de sociedade. Eu acho que a gente tem um movimento agora que é um pouco... que é interessante, mas que eu acho que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, que é imaginar que as histórias de sucesso das pessoas negras são o suficiente para acabar com o racismo. Eu acho que essas histórias de sucesso são fundamentais para mostrar aquilo que o racismo o tempo todo está dizendo e afirmando, que é a incapacidade negra. Então, essas histórias de sucesso, que a gente só conhece muitas vezes o final, não sabe, né? Todo o lastro que as pessoas negras, aquela pessoa, a sua família, enfim, teve que passar para chegar nesse lugar de sucesso. Isso, na minha opinião, não só não é o suficiente, como isso muitas vezes pode maquiar um problema que é ainda maior. Enfim, a ideia é que a gente não tenha mais esse tipo de hierarquia. Eu, particularmente, acredito na construção de uma sociedade antirracista que propõe uma outra maneira de entender as experiências sociais, em que a gente não precise ter... eu não quero que tenhamos milionários negros, eu quero que a gente não tenha milionário. Eu acho que é também disso que se trata, é ter uma equidade econômica, ter uma redistribuição de renda significativa. Então, eu, particularmente, defendo essa luta antirracista, o que, obviamente, me coloca uma série de limitações, no jogo que a gente pode jogar aqui no mundo capitalista. Tem coisas que dá para fazer e tem coisas que eu acho que, enfim, eu, particularmente, acredito que eu não verei transformações das que eu gostaria, mas caminhamos e vou continuar caminhando para que outras transformações aconteçam. E eu vejo que eu vejo mudanças que podem parecer pequenas, mas que não são. Enfim, o fato é isso, eu entro numa sala de aula e tenho 40% a 50% de alunos negros. É uma experiência que eu não tive como aluna. Isso me formou só para o mal, na verdade, não tem parte boa nenhuma. E isso tem mudado. Mas há uma estruturação, e por isso eu acho que a categoria de estrutura ela é fundamental, que muitas vezes coloca essa pauta da luta antirracista e da percepção aguda do que é o racismo como algo muito superficial, como se fosse um problema muito superficial e fácil de ser combatido no Brasil, e isso impede que a gente, por exemplo, entenda o que aconteceu nos últimos 4 anos na sociedade brasileira, que não é uma novidade. Eu sempre falo que eu vivi uma experiência meio esquizofrênica, porque eu ficava, meu Deus, como é que a gente está vivendo isso? Óbvio que eu sei como a gente está vivendo isso. Estudo história. Estudo história do Brasil, a questão racial. Então, em última instância, a própria experiência mais plena de um regime democrático no Brasil passa necessariamente por um olhar agudo do que é o racismo, de como ele nos permeia e nos ordena. E aí, só a título de exemplo, porque a gente não tem tanto tempo, e acho que o objetivo é aqui conversar também, pensando na história do Brasil, vou trazer 2 momentos que se distanciam quase em 2 séculos, para fazer jus à minha formação uspiana e à longa duração lá dos análises, eu vou fazer uso dessa prerrogativa. A primeira, que foi um tema, acho que bastante debatido no ano passado, por conta da comemoração dos 200 anos da independência do Brasil, uma independência que, vale dizer,
se concretiza em 1823, cuja comemoração foi no 2 de julho, alguns dias na Bahia, né? Eu acho que isso é importante, transformar o 2 de julho numa festa nacional, não só numa festa da Bahia, porque é na Bahia que se expulsa efetivamente as tropas portuguesas, né? E que o Brasil, essa coisa ainda um pouco amorfa, começa a se formar uma nação soberana e independente nas suas particularidades. Então, eu gosto de recuperar o 7 de setembro, ou pelo menos o ano de 1822, para apontar que esse é um momento crucial da história política do Brasil, embora eu, por exemplo, não tenha aprendido isso na faculdade, assim, numa perspectiva bem marxista, não é nem tão marxista assim, mas bem pradiana, do Caio Prado Júnior. A ideia, né, de um sentido da colonização faz com que a gente, durante muito tempo, a historiografia brasileira relativizasse o que foi o 7 de setembro e a nossa experiência independente por conta da manutenção da escravidão, o que tem, por um lado, um sentido muito evidente, mas, por outro, maqueia justamente o que foi o 7 de setembro. O 7 de setembro foi também, e é assim que se constrói politicamente o Brasil, uma escolha pela manutenção da escravidão. Quando o Brasil vira uma sociedade independente, né, primeiro, é um processo que é plural, ele é polifônico e ele é conflituoso. São coisas que a gente não aprende. A gente fica na figura de Dom Pedro I, né, quando muito de alguns outros homens brancos que estavam perto dele, e não conhece justamente as dinâmicas que levaram a esse processo de independência, que, obviamente, é um processo muito particular, na medida em que o nosso primeiro monarca é um português. A gente também não pode esquecer disso, né? Mas é um português que consegue se manter no poder por 10 anos, quase, né, durante todo o primeiro reinado, por conta de uma série de arranjos que ele faz com uma elite, que é uma elite plural brasileira. E qual é, em grande medida, o denominador comum dessa elite brasileira, que tinha interesses muito diferentes? Se a gente for pegar a elite do Rio de Janeiro, a elite de Pernambuco, São Paulo, né, a região norte, agora as províncias do sul, o que havia em comum era o fato de que estamos tratando de proprietários de escravizados. Se a gente recuperar todas as sedições, né, as rebeliões feitas no século XIX, né, por essas elites, a gente vai ver que todo momento no qual a pauta da abolição da escravidão é colocada, essas rebeliões acabam. Por quê? Porque o Brasil é um país que, e aí eu vou fazer uso de uma expressão que eu acho brilhante do professor Luiz Felipe de Alencastro, o Brasil é um país que nasce apostando na escravidão para o seu futuro. Então, não é por acaso que o Brasil foi o território, né, primeira colônia e depois o país que mais recebeu africanos escravizados no mundo. Né? Não é por acaso que a gente tem o maior porto de desembarque de africanos escravizados no mundo e que esse porto só foi descoberto nos últimos 10 anos. E olhe lá, né, pela opinião pública. Os historiadores e as pessoas que moravam ali na região do Valongo já sabiam disso há muito tempo. Mas o que e também não é por acaso que o Brasil é o último país a abolir a escravidão. Né? A escravidão é uma instituição que ela ordena o Brasil, não só porque ela traz essa massa de homens e mulheres africanos escravizados que vão trabalhar aqui nessa condição e que muitas vezes vão legar essa condição para os seus filhos, infelizmente, mas porque ela tem é uma instituição, né? A escravidão é uma instituição. E essa instituição é formada por 2 polos. O escravizado, que muitas vezes a gente conhece, a gente fala dessa figura, e o proprietário de escravizado, que é uma condição que, olhe só, foi naturalizada pela experiência brasileira. Então, eu acho muito curioso que muitas pessoas dizem ter vergonha ou não querer se reconhecer como escravizados, mas o oposto não acontece. Não há nenhum tipo de criticidade ou de vergonha em ter sido, ou em ser, na verdade, descendente de pessoas que escravizaram o Brasil, né, que foram donas de escravizados. E o pior, o Brasil tem um problema, que é o fato de que, em 1831, é abolido o tráfico no Brasil, né, pela primeira vez. Depois de muita negociação, uma negociação que começa ainda com Dom João, né, e que ele deixa esse legado para Dom Pedro consegue fazer uma série de manobras diplomáticas com a Inglaterra, né, que era um país
também não vou passar pano aqui para a Inglaterra. A Inglaterra foi o país que mais escravizou, né, mais traficou, melhor dito, africanos escravizados no mundo, mas ela muda sua perspectiva na virada do século XVIII para o século XIX, em grande medida informada por um medo do Haiti, né, da Revolução do Haiti, e também por uma série de percepções da mudança da dinâmica de uma sociedade já industrializada. E ela começa uma campanha atlântica, digamos assim, em prol do fim do tráfico, e o Brasil, que era o país que mais traficava, então as grandes fortunas, por exemplo, aqui, né, da região fluminense, são fortunas do tráfico, e essa pressão, né, ela se dá em 1808, então a vinda da família, da corte, né, da família real para cá, se dá a partir também dessa negociação. Então, Dom João teria que abolir o tráfico, por isso que a Inglaterra faz a salvaguarda da viagem. Dom João consegue manobrar diplomaticamente a Inglaterra, a mesma coisa faz Dom Pedro I. Dom Pedro I abdica do trono, e uma das primeiras ações que a regência no Brasil faz é justamente assinar essa lei, que é conhecida como a Lei Feijó, e é uma lei que foi muito comemorada pela ala mais progressista do Brasil, né? Lembrando que, quando o Brasil vira um país independente em 1822, né, e é feita logo em seguida a Assembleia Constituinte, há uma grande disputa, inclusive uma das figuras mais importantes do cenário político brasileiro, que é o José Bonifácio, acaba sendo obrigado a sair do Brasil, em grande medida porque o Bonifácio era, pelo menos, um emancipacionista, né? Ele tinha uma proposta de Brasil que era uma proposta que era absolutamente plausível do ponto de vista social, mas que era contrário ao interesse da maior parte desses políticos brasileiros, dessa elite brasileira, que era o fim da escravidão e a reforma agrária. Então, é interessante pensar, é um exercício que a gente faz bastante em história, quando a gente está ali fazendo a pesquisa, mas que, quando a gente talvez comunique, fale sobre história, isso fique menos evidente, né? Os tempos históricos, eles são tempos de disputa, e em disputa sempre. Isso significa dizer que, em 1822, não existia só a possibilidade do Brasil ser um país escravagista, porque, enfim, era assim. Não, você tem homens, inclusive homens importantes, alguns brancos, mas muitos negros, que estão propondo outras possibilidades de Brasil, que são possibilidades que saem derrotadas, mas conhecê-las é fundamental para a gente entender, inclusive, as opções que são feitas, em que condições elas são feitas, e desnaturalizar o fato de que o Brasil virou um país livre e escravizador, né? Ao contrário do que acontece com parte significativa das nações hispano-americanas, né? Mas, enfim, o que eu queria trazer aqui é um outro que está atrelado a essa escolha pela escravidão, que acontece em 1831, que é justamente a assinatura da proibição do tráfico, que é muito comemorada. Só que a proibição do tráfico se dá no momento de ascensão da produção do café, né? Então, o que acontece a partir de 1833? Começa a haver um grande acordo com o STF, com tudo da época, né? E esse acordo, que inclusive vai cooptar importantes políticos mais progressistas, vai fazer com que tanto o Partido Liberal, que até então era a favor da abolição do tráfico, quanto o Partido Conservador, que é abertamente escravagista, fechassem numa certa jabuticaba, né? Uma coisa bem brasileira, que é, ao invés de revogar a lei de 1831, o que seria uma afronta para as relações diplomáticas com a Inglaterra, há esse grande acordo em que o Estado Nacional Brasileiro passa a fazer vistas grossas para um tráfico ilegal que passa a acontecer do continente africano para o Brasil, principalmente para a região sudeste. Então, entre 1831 e 1850, né, em 1850 a gente tem a segunda lei, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que aí abole definitivamente o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. A gente tem aproximadamente 800 mil africanos desembarcando ilegalmente no Brasil. 800 mil. É muita gente. Enquanto Valongo foi um porto legal, desembarcou mais ou menos 1 milhão durante a legalidade, né? E essas vistas grossas não é só porque, então não vamos mandar, né, fiscais ali para a região de Angra, Paraty, Ubatuba, que era a região de desembarque, né, por conta da proximidade do Vale do Paraíba. Você tem uma mudança
na configuração dos documentos da burocracia estatal. Você tem uma transformação na maneira como os órgãos de polícia lidavam com algumas queixas que chegavam. Você tem o uso ilegal desses africanos que conseguem comprovar que chegaram no Brasil, porque todo africano que consegue comprovar que chegou no Brasil depois de 31, ele é automaticamente liberto. E, em tese, caberia ao Brasil mandá-lo de novo de volta para o continente africano. Isso nunca aconteceu. Isso não só nunca aconteceu, como que o Estado brasileiro faz? Ele reconhece essa condição e cria uma categoria de africano livre, né? Mas escraviza esses africanos livres. E por que isso é problemático? Né? Além de ser uma vergonha e de ser um crime, segundo as próprias leis do Brasil, né? Isso significa dizer que, às vésperas da abolição, a gente não tem, basicamente, ninguém escravizado que não seja fruto de uma ilegalidade. Então, as últimas gerações de escravizados no Brasil são escravizados que estão nessa condição de maneira ilegal, com a anuência do Estado brasileiro, que é composto, obviamente, por essas elites que são formadas por proprietários escravizados. Então, essa dimensão é uma dimensão fundamental para a gente começar a entender o tamanho que o racismo tem no Brasil. São escolhas deliberadas, né? São modelos de nação que estão sendo forjados. E o que acontece quando a gente tem um crescimento exponencial dessa população livre? Porque, a partir da década de 1860, o que acontece é a chegada do movimento abolicionista com muita força no Brasil, um movimento que vai se juntar a uma luta histórica da população negra pela liberdade, né, que é uma das coisas, talvez, um dos capítulos mais bonitos da história do Brasil, que a gente desconhece, a gente não conhece a história do abolicionismo no Brasil, a gente não conhece os abolicionistas. Quando a gente conhece o Rui Barbosa, o Joaquim Nabuco, nada contra, mas eles estão longe de sintetizar a complexidade do que foi isso, né? Há uma convergência dos trabalhos mais recentes que apontam que o abolicionismo foi o primeiro grande movimento social brasileiro. A capilaridade dele é impressionante. Você tem associação abolicionista no país inteiro, né? E a gente, obviamente, não estuda isso. Quando vai estudar a figura do homem branco como se ele fosse, né, o grande redentor da causa negra. Mas o fato é que, quando o Brasil tem a abolição da escravidão, no 13 de maio de 88, 15% da população negra é escravizada. 85% da população negra já é livre no Brasil. Isso significa dizer que o movimento, o que acontece, né, na verdade, isso já se inicia no final do século XIX, mas isso fica muito forte nas primeiras décadas da experiência republicana brasileira, é uma escolha deliberada por um país que fosse branco. A maior política pública da Primeira República no Brasil é transformar o Brasil num país branco. E como que eles fazem isso? Por meio da imigração. E qual é o argumento que é utilizado? Não temos mão de obra qualificada. Então, você desqualifica a população negra que já era livre, que já era trabalhadora. Porque você não tem, né? Todo mundo que é negro sabe, você não tem outra opção. Ou você trabalha ou você trabalha. Você não tem negro herdeiro, basicamente, no Brasil. Essa é a condição que o racismo coloca para a gente, né? Então, você tem, por um lado, a desqualificação, né, dessa população que já trabalhava, em nome de uma manutenção de estrutura de poder que mantivesse os privilégios na mão de poucas pessoas e que, mais do que isso, né, poucas pessoas que agora vão abraçar de maneira muito deliberada um projeto racista de nação. Não há outra palavra, não há outra possibilidade de advérbio, né? Então, o que a gente observa já no final do século XIX, mas, sobretudo, nas primeiras décadas do século XX, é justamente a configuração de uma república que vai escolher ser uma república que exclui a população negra, uma república que decide trazer uma mão de obra imigrante para cá, subvencionando a vida desses homens e dessas mulheres, mas, principalmente, né, desses homens, com o argumento que a gente aprende na escola de que a gente está trazendo uma mão de obra um pouco mais qualificada, eles são europeus, sabem trabalhar com máquina.
Os europeus que vêm para o Brasil não sabem trabalhar com máquina. O europeu que trabalhava com máquina não vem para o Brasil. Vai para os Estados Unidos, vai para a Argentina, que eram países mais interessantes nesse momento, né? A imensa maioria dos europeus que vêm nas primeiras levas, né, da imigração são camponeses que estão fugindo da fome nos seus respectivos países. E o Brasil não quer qualquer europeu. O Brasil não quer um alemão, né? Porque a experiência da imigração alemã no século XIX tinha mostrado que os alemães eles não se misturam muito. Então, para os objetivos que o Brasil tem enquanto nação, né, não é interessante. Eu preciso trazer imigrantes que fossem imigrantes que tivessem, digamos, algum tipo de lastro, de identificação, e o catolicismo funciona muito bem, né, nesse sentido, e imigrantes que estivessem dispostos a se relacionar com as mulheres negras e mestiças, para que dessa relação a política de embranquecimento se efetivasse. É uma política que é apresentada para o mundo em 1911. Né? O presidente Hermes da Fonseca chama, né, o antropólogo João Batista Lacerda e pede para que ele apresente a proposta que o Brasil estava implementando para salvar o Brasil do atraso, para inserir o Brasil nos signos da civilidade e da modernidade, que eram signos que, na verdade, eram sinônimos de branquitude, né, da pele branca. E havia um estudo, que não é estudo viajando, não, estou falando da intelectualidade científica da época, que usa dados, né, usa os dados, sobretudo, do censo e das políticas de imigração, mostrando que, caso se mantivesse um índice, né, um número que agora eu não lembro de cor, significativo, né, de imigrantes todo ano, no ano de 2011, a população brasileira seria composta por 0% de negros. Seria algo entre 87% de brancos, 3% a 4% de mestiços e o resto de indígenas, mas não teria negro. Essa é a política que une dois momentos que são momentos relativamente distintos da história do Brasil, que é o Império e a República. Essa é uma política que começa a ser implementada no Império, mas que vai ganhar um ethos muito mais significativo durante a experiência republicana. E que depois que é comprovada a inexistência das raças, algo que acontece no começo do século XX, mas que demora para chegar, né, efetivamente essa percepção, inclusive tem gente que ainda acha que existe raça do ponto de vista biológico, o que a gente tem é um segundo momento, e esse é um momento que eu acho que é o mais difícil, porque esse é o momento que nos constitui, né, o que a gente entende sobre Brasil e brasilidade foi forjado por Getúlio Vargas, que é um camarada que conseguiu cooptar as múltiplas demandas que a população negra fez durante a Primeira República, contrárias, obviamente, a essa política de exclusão, de marginalização, né, mas projetar uma ideia branca de Brasil. E aí a gente tem dois veículos muito importantes para que isso se propagasse e se efetivasse e que desse certo, e deu certo. A educação e a forma como a notícia circula. Então, a gente tem um país cuja ideia de nação está forjada a partir do racismo. E que tem, de novo, vou repetir, né, a educação e a disseminação, a veiculação de informações como os dois principais veículos de propagação dessa ideologia. É muita coisa que a gente precisa fazer para transformar. Não é pouca coisa. E acho, não tenho a menor dúvida, né, que em cada área nós temos que pensar em possibilidades de ação distintas, né, cada uma com a sua expertise, mas não se esquecendo dessa premissa básica. Né, isso já para me encaminhar para o final. Eu ia falar um pouco desse período mais recente da história do Brasil, mas a gente pode falar isso na conversa aqui, porque, só para fazer uma provocação, a própria experiência democrática de 88, de 1988, né, ela é uma experiência que ela é interessante, mas ela continua tendo o racismo ali, funcionando muito deliberadamente. Né, a própria impossibilidade de você pensar a implementação de uma lei étnico-racial na educação, algo que só vai ser feito décadas depois, já apresenta isso.
né? Então, um dos mitos de fundação do Brasil acontece em 1843, né? Que é um mito que é formado a partir de um concurso público que foi feito pelo IHGB, que era um dos principais institutos de formação de uma inteligência brasileira, né, e que tinha como prerrogativa, naquele momento, criar a história do Brasil. Que história a gente vai contar do Brasil? Então, foi feito um concurso. Quem ganha esse concurso é o von Márcios. E o que ele advoga, né, um texto que é super interessante, está disponível na internet. O que ele fala bem no começo é que assim, o Brasil ele é um país multirracial. E ele faz uma imagem, né, para entender o Brasil. O Brasil é como se fosse um grande rio branco português com dois afluentes menores, o negro e o indígena. Ele escreve isso em 1843, isso é publicado em 1845, e é assim que a gente vê o Brasil até hoje. Até hoje, o Brasil é um grande rio branco que tem um afluente negro e um afluente indígena, que a gente pode, né, pensar de maneira mais crítica a participação e a atuação deles, mas a experiência de Brasil ainda é uma experiência profundamente branca. E pensando numa pauta antirracista, ou numa luta antirracista, e fazendo, né, aí agora sou eu que vou tomar a liberdade de usar, né, pensar na imagem do Rio, a gente pode pensar que o Brasil é esse grande rio e que a correnteza é o racismo. A única maneira de eu ser antirracista é se eu nadar contra a correnteza. Se eu parar, a correnteza me leva. Eu acho que essa é uma imagem que é interessante para mostrar como que a luta antirracista não é um bottom que a gente coloca, não é um post no Instagram que a gente faz, não é uma camisa legal que a gente usa. É um caminho que a gente escolhe percorrer. E é um caminho que a gente vai, sobretudo, se eu for uma pessoa branca, eu vou desviar. Porque você foi criado, é quase um renascimento que é preciso ser feito. Uma outra percepção de mundo, né, mais aguda, mais difícil. É você fazer o que eu faço, por exemplo. Eu tenho isso, desde que eu me conheço por gente, em qualquer lugar que eu vou, ainda mais que eu fui uma menina, uma criança, depois uma jovem, uma mulher negra, que estou em espaços que, teoricamente, não são feitos para pessoas negras. Então, normalmente, eu sou a única, né, uma das poucas da escola que eu estudei em São Paulo, uma das poucas na universidade, mesmo sendo uma universidade pública, na UF, enfim, uma das poucas professoras, né? Você é a primeira, eu sou, acho que a segunda do departamento de História, que é um dos departamentos mais antigos da UF, e a única atuando, porque a outra professora, eu não sei nem se ela está viva, enfim, mas ela, se ela estiver viva, ela tem mais de 90 anos, acho que mais de 90 anos, com certeza. Então, a luta antirracista, né, que ela é esse caminho que a gente precisa criar, é esse nadar contra a corrente o tempo inteiro, sabendo que, sim, em alguns momentos, eu vou parar e vou cometer um deslize, vou falar um negócio e vou pensar errado, mas é isso, é o próprio caminho que a gente trilha, não é outra coisa, né? A gente, a não ser que aconteça alguma coisa que nunca aconteceu na história do Brasil, que é uma revolução, a gente vai ver mudanças que são muito mais de uma esfera pontual e que vão estar sempre a perigo, haja vista, de novo, o que aconteceu nos últimos 4 anos. Né? Se teve uma pauta que foi... não é por acaso que a questão do racismo virou um tema nacional, porque a agenda, né, de conquistas dos últimos 20 anos foi sendo toda desmontada, e se a gente não tivesse eleito o presidente Lula, a gente estaria acabando com as cotas raciais no Brasil, sem sombra de dúvida. Esse ano estaria sendo votado, teria dado algum jeito para que isso acontecesse. Então, o que a gente conseguiu foi um freio, foi um respiro. Não é... O jogo não está ganho. Né? Então, acho que é muito importante a gente ter essa perspectiva mesmo. Né? É preciso... E aí eu vou terminar assim, estar sempre atento e forte. Não há outra possibilidade, porque, senão, a gente sucumbe à lógica, à estrutura. E é, obviamente, muito desgastante. É desesperador em alguns momentos. Né? Não é por acaso que a gente tem um crescimento exponencial de questões de saúde mental com a população negra, né? Mas não só, mas com a população negra sobretudo, e aí, historicamente, isso também é algo muito violento de se pensar. Mas eu acredito que há, sim, né, várias possibilidades de transformação.
E eu fico assim, eu sempre num lugar duplo, né? Então, por um lado, eu como historiadora, crítica, eu falo, a representatividade ela tem um limite, mas quando eu dou uma relaxada, eu vou ver o Black Panther, eu vou lá assistir, entendeu? Tu pode falar o que for, porque o filme da Viola Davis, da Mulher Rei, tem erros, eu sei, eu não estou nem aí, para os erros históricos, eu, historiadora, que estudo aquilo. Eu quero ver ela atuando com outras mulheres, porque eu nunca tive essa experiência. Como aluna, como sei lá, pessoa que vai ao cinema, como uma mulher negra que vai ao cinema ver um filme. Eu sempre conto isso. A primeira vez que eu me reconheci numa personagem de um romance, e olha que eu odeio bastante, eu tinha 33 anos, estava lendo Americanada, chama Amanda Dish. Falei, nossa, podia ser eu. Uma personagem que tem as minhas questões em alguma medida. Vai fazer mestrado, não vai, aí namora um homem negro, mas depois namora um homem branco, aí qual é a questão? Aí vai fazer o quê? Trans o cabelo, trans... Existimos, né? Então, esse acúmulo também de experiências, ele é fundamental. Eu só espero que a gente não caia, né? Não ache que isso é o suficiente, porque não é. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental ter essas experiências mais positivas, né? Poder ligar na novela das 7 e ver um monte de gente preta. Não quero nem saber se a novela é boa ou ruim, eu não sei, não vejo mais. Infelizmente, adorava a novela, mas não vejo mais. Então, acho que a gente tem... E vocês aqui, né, vocês estão num espaço que acho que ainda é de mais poder ainda. Dentro da universidade, né, vocês fazem essa ponte muito evidente com o mundo lá fora. Né? Em que mundo é esse que a gente vai mostrar? É o mesmo de sempre? Pode ser, funcionou durante muito tempo. Porque eu acho que isso é importante ter em mente. Né? Assim, o racismo ele é benéfico para um grupo de pessoas. Ele traz esses privilégios. Um deles é nem ter que pensar no racismo. Olha só que coisa maravilhosa. Eu queria essa experiência por, sei lá, 2, 3 dias. Você é uma pessoa que não precisa pensar em racismo? Isso não existe para uma pessoa negra. Quer dizer, até existe, mas quando você cria a consciência, o letramento, isso não existe. O Brasil até quer que isso exista, né? A nossa história também é, em grande parte, a construção dessa não existência, dessa ideia de cadinho, de que no Brasil cabe todo mundo, sim, contanto que cada um saiba o seu lugar definido. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer, uma provocação para a gente pensar, né, os lugares em que a gente está, a condição que nós temos, cada um a sua, né, e tecer juntos possibilidades de transformação. Era isso. Eu não sei, gente. Começa a falar MP. Poderíamos ficar aqui, acho 44, que... gente, tá vendo? Mas acho que a gente poderia ficar aqui mais um tempo te ouvindo. E você traz esse final, porque é sempre quando a gente fala de racismo, a gente fala de racismo e aí a gente nunca quer terminar com uma fala pessimista, a gente quer sempre deixar a esperança. Aí você traz, né? É preciso estar atento e forte, seguindo contra a corrente. E isso me toca muito, porque é o tempo todo, né? Quando você começa... Quando o olhar está um pouco mais crítico, é uma tempestade, porque você só quer fechar o olho e não quer viver mais essa experiência racista. Né? Acho que agora a gente pode abrir para as perguntas. Acho que eu tenho muitas inscrições aqui, né? Mas enquanto o pessoal vai se organizando aqui com as inscrições, com as perguntas, eu vou... Melhor, acho que a gente já pode jogar direto. Eu tenho algumas perguntas, eu vou tentar me controlar aqui com o meu caderninho, mas eu vou dar preferência para a plateia e aí depois eu trago a minha perguntinha. Eu tenho aqui perguntas, eu tenho uma pergunta, Paulinha faz a pergunta e a gente passa para a Inaí. Tá bom. Tem um microfone que vai até aí. Boa tarde, Naê. Boa tarde, estou muito feliz de ter vindo. Eu queria perguntar como você vê a questão da mulher, em especial, né, a questão do gênero. Sim, eu sou Paula Mayran e estou fazendo mestrado no PPGMC, orientanda da Carla Baense. E, enfim, faço uma pesquisa sobre as redes sociais da deputada Renata Souza. Ah, legal. E aí eu queria que você falasse um pouco como você vê, em especial, essa questão do gênero,
Mas das mulheres negras ou do gênero? Das mulheres pretas. Falando de um cenário, né, que a gente tem de subrepresentação na política, em todos os espaços, de modo geral, de poder, né? Eu posso só aproveitar a pergunta Claro. da Paula, Inê, porque eu gosto muito quando você faz essa articulação dos processos históricos e das decisões políticas. E eu fico pensando também o quanto o racismo, já articulando o que você trouxe, né? O cotidiano, o racismo é o cotidiano está muito no racismo, e quanto naquele processo ali, aquele processo histórico ali depois de 1831, o quanto as relações cotidianas elas foram mudando e tomando um novo corpo. Pegando o gancho na pergunta da Paulinha, como é que você vê a questão de gênero e essa articulação da política sendo feita no cotidiano? As mulheres pretas, em geral, que eu também sou, enquanto pesquisadora de política e comunicação em política, olhando para as mulheres negras, elas falam muito do chão da favela. E aí, como é que você traz essa questão do gênero e do cotidiano, e do racismo, o racismo cotidiano, mas essa questão de gênero e esse... Como é que você articula? Pode trazer um comentário? Olha, eu tomo emprestado, acho que é um termo que, na verdade, não é exatamente um conceito, é um método, né, é uma forma de enxergar o mundo, que é a interseccionalidade, né? Então, o racismo não vem sozinho, né, porque nunca vem. Então, ele vem junto com uma estrutura de classe e também uma estrutura, uma hierarquia de gênero que faz com que as mulheres negras, por serem mulheres negras, estejam na pior condição socioeconômica, né? Criando, e é uma coisa muito impressionante, né, a perversidade. Então, você tem a não representatividade, que agora virou agora a gente até pode falar de uma subrepresentatividade, a gente melhorou nesse sentido, porque antes era uma ausência de representatividade, isso muda, né, nos últimos anos. Mas, ao mesmo tempo, um país em que 48% das famílias brasileiras dependem de mulheres negras para sobreviver. E como sobrevive uma mulher negra? Qual é o salário de uma mulher negra? Eu estava ouvindo ontem no rádio. O salário médio de uma mulher negra no Brasil é de R$800. Então, eu acho que as experiências vividas pelas mulheres negras, elas são e é muito ruim falar isso, né, mas elas são a comprovação da eficácia do racismo. E aí o que o racismo faz? Não, mas aí você consegue elencar uma intelectual negra aqui, né, 2 ou 3 deputadas, a gente matou uma, né? Porque é isso, assassinaram uma deputada, uma vereadora negra, bissexual, moradora da favela, que não era mais moradora, mas que nasceu e atuou na favela. E ela só foi morta porque ela era isso tudo. E, obviamente, tem uma resposta, mas essa resposta tem um lugar limitado, no sentido não limitado da resposta, mas como essa resposta é aceita. Então, qualquer transformação mínima da sociedade brasileira tem que passar por uma compreensão mais profunda do que são as condições que as mulheres negras experimentam, que são muitas, né, na maior parte dos casos, também ordenadas pela questão da classe que elas estão, né? E isso não é feito, né? A gente não tem política pública para a mulher negra, são muito poucas, que são pensadas exclusivamente para mulheres negras. Assim, uma das primeiras seria escola pública integral. Falei, gente, vocês quer construir uma sociedade minimamente antirracista? Porque qual que é a experiência que a gente tem, né, para as mulheres da classe média, né? O que a mulher da classe média precisa fazer no Brasil para poder ser uma mulher independente, que trabalha, que tem seus filhos? Ela precisa ter alguém trabalhando na casa dela. É assim que o Brasil é construído.
por mais progressista que eu seja, eu preciso ter alguém na minha casa, senão eu não vou dar conta. Né? Então, qual que é uma maneira da gente mudar um pouco isso? Sem sombra de dúvida, assim, eu já falei para muitas escolas que querem escrever uma pauta, enfim, são escolas particulares, eu acho que tem um nicho específico importante, mas quem faz política efetiva pública é Estado. Né? Mas acho que tem uma ressonância, né? Onde a classe média está, por uma questão, né, enfim, de estrutura, ressoa com força. Você tem que ter uma escola que seja integral, gente. E você tem que fazer o quê? Contratar professoras negras. É muito curioso pensar que, na experiência escolar, por exemplo, né, quando a gente vai subindo aí eu estou falando sem hierarquia nenhuma, mas quando a gente vai subindo na educação, então sai da educação infantil, vai para a educação do fundamental vai para o ginásio, não é fundamental 2, depois, pessoa falando aqui, datando a sua vida aqui, ginásio. Depois vai para o ensino médio, depois o ensino superior. Eu lembro disso muito mais com meus filhos do que eu lembrar da minha experiência mesmo, que eu não lembro quando eu tinha, sei lá, 3 anos. Mas a creche que eu coloquei minha filha, que era uma creche da Zona Sul do Rio de Janeiro, Laranjeiras, né, meio desconstruidinha, tinha bastante professoras negras. Aí eu coloquei ela numa outra escola, aí já bem mais de elite, aí já não tinha. E eu trabalhei nessa escola. E quando eu trabalhei nessa escola, eu era uma das únicas professoras negras da escola toda. Isso não é um problema dessa escola, da mesma forma que acontece comigo com a Monique, não é um problema da UF, é um problema do Brasil. Então, olhar para as mulheres negras, entender as dinâmicas, né, entender as reivindicações e, sobretudo, compreender o que as mulheres negras fazem, como também sendo política, porque eu também acho que a gente tem uma visão muito estreita, né, e muito, enfim, que é para fins bem específicos do que seja política, é fundamental para a gente começar uma transformação. É isso, é Angela Davis na veia. Quando as mulheres negras se mexem, a transformação está acontecendo. Porque a base, não é porque é porque a gente está na base. Não é porque a gente está garantindo a sobrevivência com R$780, 3 filhos, entendeu? Perdendo os filhos, correndo o risco do filho ser assassinado. Não podendo sonhar. Eu acho isso, né, ou tendo que ressignificar a sua vida e as suas... Porque eu fico pensando muito nisso. Né? Uma coisa é eu transformar as mulheres negras em número, que a gente faz isso o tempo todo. Outra coisa é tentar entender o que essas mulheres querem para a vida. O que elas querem para a vida? Eu não sei. Quer dizer, querem que os filhos sobrevivam. Eu estou falando para além disso. Estou falando bem o negócio de sentar no divã. O que essas mulheres negras querem para a vida? Elas querem o quê? Viajar? Querem poder estudar ou não? Querem sair para dançar? A gente precisa saber também. E o que elas estão fazendo, porque muitas vezes elas querem e conseguem parte disso, né? Enfim, com um esforço que é 20, 30, 40 vezes maior do que né, precisaria ser. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que um foco de transformação é olhando para as experiências das mulheres negras no Brasil. Sem sombra de dúvidas. Não tem mudança real que não passe por isso. A gente, de novo, agora a gente está num momento em que a gente consegue representatividade, né, enfim, na política, até na academia. Nós duas, há 10 anos atrás, acho que a gente não estaria aqui, não. Não teriam 2 professoras negras na MUF conversando sobre qualquer coisa. Dificilmente. De 2, né? De dois acho? Não acho, tenho certeza. Ela é a primeira, eu sou a segunda do meu departamento. Não teria como. Então, eu acho que é um caminho muito importante. Mas é um caminho ainda muito desconhecido. Né? Eu tive o prazer, assim, algumas coisas boas acontecem. Né? Eu falo que eu trabalho com um tema bem pesado, mas de vez em quando acontecem umas coisas legais. E uma das coisas mais legais que eu fiz foi prefaciar um dos livros da Bell Hooks, que acabou de ser traduzido, que é sobre... é uma autoajuda. Eu falei, gente, eu nunca imaginei ler Bell Hooks, mas é uma autoajuda Bell Hooks de ser, entendeu? Não é autoajuda aquele negócio, sei lá, seja seu próprio empreendedor, não é isso. Né?
é uma percepção mais profunda dessas experiências de mulheres negras, né, dentro de um contexto político, mas que permita também um escape. Né? E aí, de novo, eu acho que a arte, né, e a comunicação tem um papel vital, vital de permitir que isso aconteça, de permitir que eu possa ser uma personagem de um livro, que eu possa ser uma protagonista de um filme. Isso é muito importante, né, para as experiências, isso de, né? Mas não tem cartilha, esse é que é o problema, né? O racismo é tão perverso que a gente não tem nem muito... É uma coisa meio que a gente fica... mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem muito a aprender com, né, com as mulheres negras de uma maneira geral, mas, sobretudo, com essas que estão na base. Que estão... Assim, eu realmente queria entender... Claro, tem estudos para isso, mas eu queria entender de um outro lugar. Em parte, eu entendo, porque a minha avó era uma dessas mulheres. Né? Acho que toda mulher negra, ou toda pessoa negra... tem essa mulher, né? Ou é ela própria, eu não sou, não precisei ser, porque a minha avó foi, né? E porque meu pai, em outro lugar, acabou sendo também, mas também por conta da minha avó, assim, eu não sou a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade. Isso é uma coisa que é difícil na minha geração. Geralmente, as pessoas da minha geração são a primeira pessoa. Eu não sou, já é uma... E por conta de quem? Da minha avó. Uma mulher negra que abriu mão de qualquer tipo de desejo dela para criar os seus 3 filhos, os 3 filhos fazerem faculdade. Tem um jornalista formado pela UF, uma médica formada por Campos, uma professora formada pela UERJ. Só uma mulher negra faz isso, sozinha, né? Desquitada. Então, ao mesmo tempo, assim, o que há e é perverso porque também há um orgulho, mas ao mesmo tempo um orgulho que eu não queria precisar ter. Né? Porque eu fico pensando, cara, minha avó faleceu esse ano, eu fiquei pensando, falei, o que minha avó queria fazer? Eu não sei. E aí teve uma vez que eu fui perguntar para ela, ela não sabia dizer, ela ficou mal, ela quase chorou. Eu falei, meu Deus, tá, eu entendi. Ela ficou mal da minha tia me ligar, falou, o que você conversou com a sua avó? Eu falei, meu Deus, eu só perguntei. Ainda foi com a minha filha, então minha filha fingiu que era repórter, foi uma coisa assim bem... Mas ela ficou abalada, ela não conseguia responder. Então, é esse grau de perversidade, entendeu? É muito profundo, mas eu acho que esse é o lugar da possibilidade de transformação. Respondi você também? Respondeu, e já estou aqui dando muitas anotações para a minha tese. Tem mais uma pergunta aqui? Tem mais uma pergunta. Você quer usar esse aqui? Pode usar esse daqui. Obrigada. Oi, boa tarde. Eu sou a Renata Lira, sou moradora aqui de Niterói, faço pós na UF, aqui na Psicologia. E sou companheira da Paula, a gente trabalha juntas, né? Eu componho a coordenação da mandata Renata Souza, então a Paula falou dessa palestra de hoje. Estava comentando que a gente está em um período de recesso, então estou aproveitado para viver mais todas as palestras e seminários da UF nesse períodozinho que a gente tem. E aí, enfim, ouvindo você falar, né, que o racismo nunca vem sozinho, né, que é o racismo, o classismo e o machismo, a misoginia, enfim. Mas aí é uma dúvida mesmo, porque a gente precisa, então, desse conceito de raça minimamente, ainda que em uma perspectiva, né, político-sociológica, para a gente conseguir fazer esse tipo de análise. Né? Mas a gente tem também um movimento muito forte, né, de pessoas que trazem essa argumentação de que é insustentável o conceito de raça biologicamente falando. Ok. Mas aí essa minha pergunta é porque na escola do meu filho, que é uma escola particular, o meu marido ensina nessa escola, então a gente, né, tem uma bolsa, tudo, né? Fica professor de geografia.
há uma comissão antirracista, e eu faço parte dessa comissão, o pessoal chamou, vamos lá. Eu acho que é uma iniciativa importante dentro de uma escola particular, que, por óbvio, tem maioria absoluta, né, de crianças e pais e professores brancos. Mas é isso, né? É uma discussão que quer trazer essa percepção de raça, né? Olha, não existe mais, né? E quer trazer para as crianças essa percepção, né? E eu acho que é complicado, assim. Eu não sei se eu quero que o meu filho entenda que raça não existe mais, entendeu? É difícil isso. Não, então porque, é um erro. Desculpa, é um erro. Eu acho um erro. Né? Eu acho claro complicado. que raça não existe mais do ponto de vista biológico, isso a gente sabe mais de um século, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um conceito que é sociológico e que é eficaz. Gente, eu falo, racismo é matemática pura, é só você olhar. Você chega nos lugares e você olha. Você vai numa escola privada e você vê que, sei lá, 80% das crianças são brancas, os pais são brancos, os professores são brancos. E o Rio de Janeiro tem, sei lá, 60% da população negra. Isso, aonde está? Por que não está? A minha experiência como mãe foi... Minha filha estudou nessa creche. Aí eu fiquei grávida, falei, bom, não dá para pagar a escola para 2 filhos. Aí a gente colocou ela na escola que meu marido trabalhava, que é uma escola da classe média alta. E aí, a primeira coisa que a minha filha falou, quando ela tinha 2 anos e 1 mês, foi: nossa, mamãe, nenhuma mãe parece com você aqui, né? Com 2 anos e 1 mês, a minha filha já entendeu. E ela não é porque ela é brilhante, eu até acho que ela é, mas qualquer criança vai entender isso. Então, assim, o racismo é uma coisa que a gente ensina, não é porque eu falo, olha, preto, não é isso. É a experiência desse cotidiano, dessa normalidade. Então, assim, a categoria raça, ela tem que ser reapropriada do ponto de vista sociológico na luta antirracista. E eu tenho, assim, eu já fiz várias consultorias para muitas, assim, de diferentes graus, para muitas escolas, sobretudo em São Paulo. É curioso que em São Paulo é um olhar talvez mais, não sei, São Paulo tem mais dinheiro, não sei qual que é, mas, assim, muitas vezes o que eu vejo é que os pais querem que os seus filhos convivam com pessoas negras. Essa é a pauta. E não é disso que se trata. Se é para fazer isso, não faça. Sinceramente, eu particularmente acho, não faça. Ninguém precisa de culpa cristã. Eu sempre falo, o problema do racismo não é um problema de culpa, porque culpa a gente pede desculpa e vida segue. O problema do racismo é um problema de responsabilização. Ou você se responsabiliza pelos privilégios que você tem, ou segue a sua vida. Tipo, vai lá, chafurda no racismo mesmo e sei lá, e finge que você tem um amigo negro. Não sei o que você vai fazer. Agora, dentro do sistema educacional, você pode criar um sistema de opressão tão violento. Eu só sobrevivi, em grande medida, porque eu sou filha de um militante. Porque na minha casa nunca teve espaço para ter discussão, porque meu pai é porradão. Então, quando teve problema com meu irmão, meu pai falou simples, já era calejado, e um menino enfiou a porrada no meu irmão, falando preto, sei lá o quê. Meu pai falou, quantos anos ele tem mesmo? 18? Eu vou para a polícia. Pronto. Aí virou um problema para a escola. Aí meu pai estava exagerando. Aí, né? Mas é isso, mas qual é essa medida, né? Porque aí eu estou falando de um grupo de WhatsApp, não estou crendo que a pessoa teve a melhor das intenções quando disse, olha, vamos pensar, é isso, eu quero que os meus filhos convivam com pessoas negras, naturalmente, vendo que todo mundo é igual, porque essa ideia, né, não é igual, de que todo mundo é igual. Pelo amor de Deus, e a criança tem que entender que todo mundo é igual. Não, né? as pessoas têm que entender que as pessoas são diferentes. A questão é que a gente toma diferença por desigualdade. Esse é o problema da experiência humana Eu não quero ser igual a ninguém. Começa por aí, coisa chata. Não é. As condições não são iguais. E, desculpa, bolsa para negro não vai transformar essa pessoa negra. Não vai, gente. Eu não entrei na comissão da escola da minha filha, que tem uma comissão. Tem uma proposta que eu acho que é interessante na escola atual. Eu tirei dessa escola, perdi a bolsa, abri mão da bolsa para pagar. Pago uma escola hoje para que a minha filha tenha uma vida dentro do que eu acho que é possível ser minimamente crítico, né? E eu preferi não fazer parte. Eu tive que fazer essa escolha, porque eu falei, cara, eu vou brigar com todo mundo, porque eu não tenho
Eu não tenho, é muito difícil criar. Eu falei, cara, eu não quero brigar com as pessoas com as quais a minha filha vai conviver, então eu não vou fazer parte. Eu vou lá e converso, mas eu não vou ser a pessoa que vai, entendeu? Porque senão eu vou tirar ela da escola, não vai dar, para mim, mas aí é uma coisa que é minha, não vai dar certo, né? Mas uma coisa que a escola tem feito que é interessante é isso, abrir para palestras e essa percepção de que é igual é um equívoco assim do tamanho, e é isso. Então, é uma escola que fica em Botafogo, então tem um número significativo, assim, real, de crianças do Santa Marta. Vai explodir aquilo ali em algum momento, se não tomarem cuidado, entendeu? Porque não é porque elas estão vivendo aquelas 5 horas que elas são iguais. Então, tem um menino da turma da minha filha que nunca foi a nenhuma festa. Porque a mãe não quer que ele vá. Porque ela não quer que ele ache que aquela é a vida que ele pode ter, porque ele não tem. E eu vou fazer o quê com isso? Vou falar, não é verdade? É óbvio que é verdade. Biologicamente, você vai dizer biologicamente? Não vai dizer, né? Não, mas do ponto de vista biologicamente, óbvio que biológico não. dizer, Ele tem toda a condição de fazer iguais. o que ele quiser da vida. Mas, assim, as condições do ponto de vista biológico estão dadas para ele fazer qualquer coisa. Mas a vida não é biologia, né? Tem um negócio chamado cultura aí, que organiza a experiência humana. Então, culturalmente, ele não tem esse mesmo... não tem, gente. Pelo amor de Deus, achar que a mãe dele é caixa do supermercado. Eu fiquei completamente sem graça, eu não sabia. Ela foi super tranquilona. Sabe quando você toma um... Nossa, a gente não está preparado para isso. E olha que, assim, eu tenho uma certa câmera. Enfim, sou uma pessoa que circula, estou em vários lugares. Mas, na hora que eu vi, eu tomei um susto. Porque é isso. E como é que a gente vai fazer? Então, assim, eu acho que... A pauta da educação, sobretudo essa educação da classe média alta, desconstruidona, né, ela tem que passar, sobretudo, pela experiência das crianças negras. Ou ela garante integralmente, né, a experiência escolar, então ela vai ter que além da escola, né, vai ter que ter a merenda, se tiver que ter merenda, vai ter que ter o material, se tiver que ter o material, vai ter que pagar a viagem, se tiver viagem. É isso, tem que dar tudo. Uma das escolas que eu fiz a consultoria, eles pagam transporte. É isso. Ou não faz. Porque aí você vai criar nichos dentro da escola. E vai ser muito difícil. Assim, eu estou vendo que, nesse caso, nessa escola, em algum momento já está dando. Porque é isso, a experiência de... O menino acabou de testemunhar da mesma turma, enquanto um estava contando que o tio foi, sei lá, para onde, no Egito, o outro estava falando que pegou fogo no barraco do lado, perdeu tudo. É muito desigual. Eu vou falar que é igual? É um abismo que separa, e eles estão na mesma escola. Só que uma escola que é paga. Eles não estão na mesma escola pública. E essa é uma questão também. Eu acho que quem tem que pegar, na verdade, isso é o Estado. O Estado tem que criar, né? Enfim, a escola pública está aí, a gente também tem que, em grande medida, lutar por ela. Mas a gente sabe também como que a escola pública no Brasil funciona, sucateada, enfim, professores muito mal pagos, né, exaustos. Mas, ainda assim, é um espaço, eu acho, muito mais transformador nesse sentido do que as escolas privadas. Agora, mas também não ponho minha filha numa escola pública. Não ponho. Entendeu? Você tem essa... Ou numa escola pública, eu colocaria no Pedro II, entendeu? Mas é muito difícil. E aí a gente está sempre sendo... É isso, a interseccionalidade na veia. Então, assim, eu tento falar desse lugar que é o lugar que eu vivo. Eu sou uma mulher negra que vivo na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu não vivo em outro lugar. Eu vivo na Zona Sul do Rio de Janeiro. E isso me traz uma série de benesses e, ao mesmo tempo, assim, se eu sair de moletom na rua, eu não sou a mãe dos meus filhos. Ponto. Se eu saio de moletom na rua, cabelo preso, sabe? Se eu saio, eu não posso desleixar, eu não posso acordar de mau humor e comprar pão, entendeu? Do jeito que eu acordei, assim, prende o cabelo e vai, não, eu tenho que parar, arrumar, passa um negócio, põe uma... Não posso. Claro que isso é muito melhor do que ter a sua vida em jogo, óbvio, não estou... Porque também tem isso, tem esses gradientes, né? O racismo, ele também, quanto mais pobre, mais preto, pior é. Também não dá para achar que é tudo igual, porque não é. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que abandonar é essa ideia utópica, sei lá de onde que veio, na verdade eu sei de onde veio, de igualdade. Não somos iguais.
Agora, a gente não precisa ser desigual. Existe outra coisa, a gente pode ser diferente. E reconhecer a diferença, para mim, é fundamental numa luta antirracista. Achar que a gente vai chegar num... Agora é isso, só confundir, não tem nenhuma resposta. Porque é muito difícil, eu acho que isso é isso. Acho que a gente tem várias possibilidades de tessitura, né? Eu prefiro ter um distanciamento de quem vai e conversa. Eu não o cotidiano, eu acho que me desgastaria muito. Tem gente que... Tem uma colega minha que tira de letra, ela é maravilhosa, ela vai lá dar patada, depois dá um abraço, faz lá tudo bem. Eu não consigo, pego para mim, eu brigo, não quero mais falar, não quero nunca mais olhar na... Depende, né, do signo de cada um. A gente entra aqui no zodíaco também. Essa é uma pessoa que guarda aqui o negócio dentro de mim. Então, para mim não funciona, mas, ao mesmo tempo, é isso. Quando tem que falar, eu vou lá e falo. Mas é isso, eu falo e sem nenhum tipo de dedo. As pessoas, algumas gostam, outras não. E é meu trabalho, eu vou lá para fazer meu trabalho, é diferente. Né? Mas, ao mesmo tempo, é isso. Eu acho que tem uma boa vontade. Mas, como diz o velho ditado, de boa vontade... O inferno está cheio. Então, não basta ter boa vontade. Boa vontade não é o suficiente. Boa vontade não pode ser princípio. É um princípio de responsabilização. É disso que se trata. É eu entender que que não é o meu caso, mas que as pessoas brancas entendam que elas experimentam lugar de privilégio por terem nascido com a pele branca no mundo que a gente vive. Se não começar daí... É ação pi generosa, entendeu? É um catolicismo tosco de achar que, né, não, vem aqui, a gente tem aqui nossos neguinhos, entendeu? É isso, é mostrar neguinhos, sabe? Não precisa disso. Acho que, quer dizer, isso até pode acontecer, mas isso não transforma. Isso pode até, talvez, uma criança com muita estrutura consiga aproveitar as oportunidades que ela está tendo numa escola que tem essa premissa, mas assim, você tem que ter muita estrutura. Para você querer ter o tênis do seu colega, basta você ter 14 anos, entendeu? Para você querer viajar para, sei lá, e coisas simples que a gente naturaliza do nosso cotidiano, vai e passa as férias em Búzios, ou sei lá onde, Arraial do Cabo. Isso não é uma coisa que está dada para a maior parte da população brasileira, ou carioca, ou fluminense. Eu estou fazendo um exercício contrário. Esses dias eu levei meus filhos para... Porque como eu venho para cá, eu moro no Rio, venho para cá, é tudo de carro, né? Eu nunca imaginei que a minha vida fosse, mas a minha vida é de carro, então meus filhos andam de carro. Eu falei, não, vamos de ônibus. Gente, a felicidade das crianças. Eles, nossa, mãe, está lotado. Tinha, sei lá, umas 5 pessoas no ônibus. Está lotado. Eu falei, não, gente. Porque também a gente tem que ensinar, tem que mostrar isso, que o mundo é diverso, que as oportunidades não são iguais e que não é para ser assim. Fechar dessa maneira, assim espero. Mas é muito difícil. É uma equação muito difícil da gente, né, montar. É isso. E eu acho que o que eu fico menos em desespero é porque é erro e acerto. A gente vai errar, a gente vai acertar. A gente vai errar, aí acerta mais. E é saber disso. Porque tinha uma época que eu falei, não, a gente vai chegar. Não vai. Acalmou quando eu falei, não vou. Eu não vou ver a transformação que eu queria. Mas eu vou lutar para que ela exista, entendeu? Eu acho que é muito sobre isso. Muito mais do que eu achar que daqui a 3 anos, ou que mais um governo de esquerda, não vai ter. E a esquerda precisa se rever profundamente, está se revendo. Mas, assim, demorou, né? Demorou bastante. A gente tem mais uma pergunta, né, professora Larissa? Agora foi. Não foi. Tem que apertar um pouquinho e pressionar até ele ficar verdinho. Você quer usar esse daqui? Pode ser. Acho mais. Esse aí
sentar que eu tenho vergonha. Muito obrigada pela palestra, obrigada mesmo. Adorei te conhecer, porque sou uma fã do Projeto Quirino e já ouvi mais de uma vez e tinha curiosidade, né, de te conhecer aí pessoalmente. Eu queria te perguntar, eu tenho movido recentemente uma crítica ao conceito de racismo estrutural do Silvio de Almeida, que eu adoro e fico muito feliz de ter como ministro hoje, né? Essa questão de que quando você imagina o racismo estrutural como alguma coisa que as pessoas não se dão conta, seria uma espécie de perdão prévio ao racismo cotidiano. Então, eu queria te ouvir sobre isso, porque quando eu li o livro, não fiz essa leitura, gostei muito, mas depois que eu ouvi essa crítica, será que é isso mesmo? Eu fiquei, enfim... Essa é uma crítica que tem sido feita bem... Eu sou uma pessoa que advoga pelo conceito do racismo estrutural, né? Que o Silvio, na verdade, ele sistematizou no livro dele, né, uma série de estudos, sobretudo de intelectuais negros, né, caribenhos, estadunidenses e brasileiros, ele entre esses intelectuais. Mas o problema é como se fala, né? Então, quando eu falo que o racismo é estrutural e não explico o que é o racismo estrutural, eu vou cair justamente nisso. Está na estrutura, eu não posso mudar, então não posso fazer nada. Não, não é isso. Gente, a estrutura não é uma abstração total. A estrutura ela é organizada a partir de escolhas políticas feitas pelos sujeitos. A gente precisa entender que escolhas políticas são essas. Eu acho que essa percepção é fundamental do trabalho, né, do Silvio, da ideia desse racismo estrutural, que apresenta isso. A maneira que a gente está no mundo, né, como eu disse, a própria experiência do cotidiano, ela é profundamente racista. Assim, eu não consigo... porque isso, né, criou uma polêmica depois da entrevista e do livro do Muniz Sodré, mas eu acho que, na verdade, o que ele está chamando de estrutura não é exatamente o que o Silvio chama de estrutura, né? Ele está chamando de cultura, mas, assim, para mim, cultura também é estrutura, tá? É a maneira como eu estou no mundo, né? Então, eu tenho uma crítica, quer dizer, não é uma crítica, eu tenho um receio com a maneira como o racismo ele vem sendo cooptado por uma estrutura capitalista. Então, assim, o racismo virar um produto não é algo que ajude numa pauta antirracista. E acho que essa percepção que não explica o que é o racismo estrutural está dentro disso. Não, é legal... O racismo é estrutural, eu já entendi, todo mundo é racista, mas vida que segue. Não. Quando eu estou falando que todo mundo é racista, eu estou exigindo, né, vem junto com a premissa, uma responsabilidade das pessoas que usufruem das benesses do racismo. É sobre isso que o racismo estrutural está falando. Está falando que existem pessoas dentro de uma estrutura que estão usufruindo de benefícios. Não é, não. É benefício econômico, é benefício simbólico, é benefício cultural, é psicológico, psicanalítico. É você poder achar que a experiência humana é sobre você. Essa é a experiência da branquitude. É quando eu falar, me fala de um homem, e eu penso um homem branco, eu não vou pensar num homem negro. Eu sempre dou esse exemplo. Pense numa mulher bonita. Eu não vou pensar numa mulher negra bonita, e não é porque eu não acho mulher negra ou mulher indígena bonita. É porque eu falei mulher e não racializei. Então, o racismo estrutural ele traz também no seu bojo a necessidade, ao meu ver, da racialização das pessoas brancas. Elas precisam ser racializadas também nesse mundo. Eu acho que esse é um passo fundamental. Então, assim, eu defendo e acredito muito nessa perspectiva do racismo estrutural, mas acho que ele foi cooptado por um campo do capitalismo que, para ele, quanto menos eu souber, melhor. Então, agora, claro, tem críticas importantes feitas por outros intelectuais negros, mas acho que é muito nesse sentido, de que o racismo, a ideia do racismo estrutural, ele já traz, né, esse perdão. Mas eu acho que na minha percepção, é a perspectiva mais cirúrgica, assim, que vai lá no ponto. Agora, a questão é como é que eu opero isso. Né? E, assim,
O meu objetivo na vida agora, como profissional, é incomodar as pessoas. E eu acho que é isso. Quando mexe com a nossa estrutura, a gente se incomoda. Sobretudo com as pessoas brancas, que são as pessoas que eu tenho mais contato, porque eu vivo num mundo muito mais branco do que negro, por uma questão de recorte de classe. Não é para ser confortável. Não é para sair daqui e achar legal. Não é para me ouvir falar e achar, nossa, que... Não, é para sair daqui e ficar meio malzinho, deprê. Não é para ser bom. É para falar, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nossa, eu vou entrar no restaurante e vou contar quantas pessoas negras estão no restaurante. Porque eu faço isso sempre. Eu vou ligar a televisão e ver. Todo mundo fala lá da propaganda deles, Regina. Eu falo, não estou nem aí para a inteligência artificial. Eu quero saber quantos preços tem na propaganda da Volkswagen. Continua tendo 2. Em, sei lá, 100 que aparecem, 100 pessoas. Com a inteligência artificial. E nem assim tem tanto negro. Mas já mudou. É verdade que já mudou. Mas, assim, ainda é pouco. Então, o caráter de estrutura, para mim, me remete a essa naturalização que o racismo impõe na dinâmica cotidiana de todos os seres humanos. É eu achar tudo bem, por mais que eu fique condoída, mas é uma dor que tem um limite, né? Quando eu vejo crianças Yanomamis mortas, eu fico horrorizada? Fico, eu choro, acabou. Se for um menino branco da Zona Sul do Rio de Janeiro, né, ou 3, ou 10, é outra dor, gente. É sobre isso. É sobre a definição do que a gente sente. O racismo está em tudo. Então, é esse grau de profundidade. Por isso que eu defendo que ele é estrutural. Para mim, não tem outra possibilidade. Ou o fato de eu, né, enfim, dos 3 meninos que... Eu lembro perfeitamente disso, assim, quando aqueles 3 meninos de Belfor Roxo ou de Nova Iguaçu desapareceram, né, e foi, ao mesmo tempo, o caso do menino que foi espancado pela mãe e pelo padrasto. São 2 histórias terríveis. Mas qual a história que é contada? E como é contada, qual a história importa? E aí é comigo e com vocês. Qual é a história que a gente vai contar? Meus alunos estavam debatendo isso. Ah, não, mas tem que ver como é que a gente engaja. Eu falei, não, tem coisa que você não precisa engajar, porque já está dado. Né? Entender o racismo na sua dimensão estrutural significa, em última instância, entender um escalonamento do que é ser humano. Nós não somos seres humanos da mesma maneira. Nós não somos vistos, nós não experimentamos a vida da mesma maneira. Infelizmente. Ela é desigual, é combinada, e é feito para que funcione assim. Essa é outra dimensão do racismo estrutural que eu gosto. A intencionalidade, a vontade, a escolha. Esse é o problema. Funciona. Gente, a gente tem pessoas que ficaram bilionárias na pandemia. Quando você tem uma crise mundial, que as pessoas não tinham o que comer, tem gente ficando bilionária. E isso é comemorado. Isso não é, nossa, não, olha que legal, então basta continuar tentando. Enfim, eu sou muito a favor desse conceito, mas eu acho que é isso. Falta, assim, estudar o racismo, pensar no racismo, é um investimento em todos os sentidos. A pauta antirracista significa que vou parar para ler outras coisas que eu não lia antes, assistir outros filmes, e a outras exposições de arte, isso aqui da classe média, né, pensando na gente. Obviamente, votar em outras pessoas, né? Enfim, gastar dinheiro de outro jeito. Também uma redistribuição de renda. Não adianta achar que você vai... Não adianta, gente. Não tem, se trata também de redistribuição de renda. Por isso é que é tão difícil. É muito difícil. Assim, eu realmente tenho medo da maneira como foi cooptado, porque isso deu uma relaxada. Assim. Não acho que está na hora de relaxar, não. Está na hora de aproveitar que tem diálogo e ir para cima. Né? Acho que a Aniele faz um trabalho maravilhoso, mas eu acho realmente que o trabalho da Aniele tinha que estar... Não é ela, porque ela trabalha demais, não é sobre ela, né? Mas é sobre o que significa um ministério pela igualdade racial.
O Ministério pela Igualdade Racial tem que entrar em todos os ministérios, absolutamente todos, o trabalho, da educação, da saúde, da cultura, da economia, da pesca, do esporte, todos. Claro que tem uma conversa, né? E, sem sombra de dúvida, a gente está nesse terceiro mandato de uma maneira muito mais atenta do que esteve em outros para a questão racial. Mas ainda há um trajeto. Assim. É longo. Então, eu acho que essa perspectiva, para mim, contempla a complexidade do que é o racismo estrutural, né, o racismo. O problema é que a gente está mal acostumado a pensar em coisas complexas. A gente quer um negócio mais rápido, assim. Se quer um negócio mais rápido, nem começa. Entendeu? Se você acha que basta ligar a televisão e ter mais... Claro que isso é importante, mas que isso resolve... Não, eu discordo integralmente. Assim. Para mim, uma coisa que é muito sintomática é, durante um momento em que a gente consegue aprovar uma lei que vai... uma lei fundamental, que para mim é uma das leis mais importantes da história do Brasil, que é a lei de cotas para a universidade pública, que vai, né, atingir a juventude negra, a gente tem a maior mortandade dessa mesma juventude. São as mesmas pessoas que estão morrendo. Eu não estou falando de outro grupo, estou falando do mesmo grupo. Então, isso é estrutura. É você conseguir chegar, mas é chegar pouco. Então, eu tenho que estar atento para uma coisa que é muito maior. É maior. Eles estão morrendo. E é para morrer. É feito assim. Então, segurança pública, como é que a segurança pública não parou ainda para entender como é que a polícia atua? A polícia no Brasil atua da mesma maneira desde 1808. Foi criado um modus de operação que está misturando a questão racial, e que tinha, obviamente, a experiência da escravidão, que não, em nenhum momento se parou e falou, não, pera, vamos... Eu nem sou a favor, enfim, não vou nem falar sobre poder, isso aqui está gravado, vou deixar. Mas dá para fazer diferente. Agora, tem que ter essa dimensão estrutural, que é histórica, é social, é psicológica. Vai ler Fanon, um negócio difícil de entender. Mas ele está pegando na estrutura, ele está pegando no que há de mais humano e, ao mesmo tempo, dá quase impossibilidade de executar isso, de experimentar isso. E é difícil para Dedéu, porque você dá um... Essa é, inclusive, a parte talvez interessante, assim, já que é para achar uma parte boa, na perversidade que a gente vive, é isso, assim, quando você vai para uma... Quando você tem uma perspectiva mais estrutural da ação do racismo e você atua a partir daí, o seu mundo abre de uma maneira que aí você fala, nossa, é a parte que é interessante. Assim, você vai começar a ver que tem outras formas de estar no mundo, que tem... Nossa, é o que você ganha ali, né? O brinde, porque só tem esse. O resto é difícil mesmo. Eu tenho umas horas que eu falo, gente, agora eu resolvi que eu faço ginástica para esquecer. Para dar uma... Porque eu tenho uma coluna na DW, eu falei, não, vou começar a caminhar. Eu moro em Laranjeiras. Então, eu vou caminhar para fazer exercício. Aí eu vou fazer exercício, eu volto e vou sentar para escrever, porque eu fico revoltada com as coisas que eu vejo. Eu falei, não, eu preciso... para dar uma desopilada, mas não dá, porque isso tem qualquer coisa. Eu estava olhando isso, eu estava caminhando às 6h40 da manhã e estava vendo as crianças negras entrando na escola pública, as crianças brancas entrando na escola particular, até aí não tem problema nenhum, mas o fato é que os pais levavam as crianças brancas. E os pais não levavam as crianças negras, porque eles já estão trabalhando. Então, assim, e está tudo bem, as crianças estão chegando na escola, não está acontecendo, está tudo certo. Mas esse é um dos muitos privilégios. Eu não posso levar meu filho para a escola, porque eu tenho que chegar no trabalho. Isso é o que vai para começar, sei lá, limpar, sei lá o que a pessoa vai fazer, mas tem que chegar no trabalho. Então, eu acho que até agora, das várias perspectivas que eu conheço, que obviamente não são todas, mas são várias, eu acho que a perspectiva de um racismo estrutural é a que mais contempla o que eu entendo como o funcionamento dessa estrutura, do racismo, né? De nada. Ainda bem que ficou gravado, né, gente? Nem sei mensurar o quanto a gente aprendeu com você aqui hoje, né? O quanto a tua fala desperta ideias, propostas, questionamentos, né? Eu acho que a gente revisitar a história do Brasil implica também revisitar a nossa própria história, claro, enquanto indivíduos, né? E é um processo que sempre tem dor e sofrimento para todos os lados, porque você reconhece o quanto você é privilegiado ou desprivilegiado em função
da cor da pele, né, e o quanto isso é perverso. Mas acho que isso é um movimento necessário. A gente não pode fazer uma reparação sem antes haver um reconhecimento. Problema, né? claro. Então, isso é fundamental. E eu acho que aqui nessa plateia, né, que tem estudantes, mas também tem futuros professores, né, mestrandos, doutorandos, é fundamental que a gente tenha isso como premissa do nosso trabalho. Eu hoje conversava com um mestrando que me mostrou uma pesquisa que ele realizou no JN, e ele descobriu que só 39% das reportagens que ele analisou numa amostra aleatória havia pessoas negras. E a maior parte dessa amostra, né, 39% apenas, essas pessoas elas estavam num esquema de figura-fundo, elas eram um fundo. Me lembra os quadros da independência, da proclamação da República, em que a população negra está nas franjas, na periferia, e no centro da cena tem uma pessoa branca. Né? Então, o Rio, né? Exato. É o Rio Branco. Exato. Então, isso permanece nesse imaginário, né? E um imaginário midiático que molda, por sua vez, o senso comum. E que é fortíssimo, né? Que é poderoso. E a gente se a gente não muda as estruturas apenas com a mudança midiática, tampouco a gente muda sem elas, né? Então, Exatamente. é fundamental essa reflexão aqui hoje, e a gente só quer te agradecer demais. Imagina, por eu que agradeço isso, o né? convite. É isso, gente. Eu acho que ele queria perguntar, não? Quer usar o microfone? É melhor falar no microfone, né? Essa questão da estrutura, como o racismo estruturando a relação de quem tem poder, de uma elite, com os outros. É porque eu estou estudando análise de discurso. Eu vou analisar discursos de anúncios de escravos e hoje uma coisa muito específica no universo da adoção de crianças que não são desejadas. Eu até tive que mudar, eu estou analisando discursos de fora, não de dentro da justiça, mas de fora. E a gente vê esse padrão que foi estruturado lá atrás se reproduz em relação a outros, independentemente da cor da sua pele. Obviamente, quem vem da periferia sabe que tem essa desigualdade lá e que se reproduz. Mas desse olhar de quem está por cima para quem está por baixo, independentemente da raça e tudo mais, se reproduz nesse contexto que estava lá atrás. Então, você está levantando a questão de uma estrutura também de classe. Que o racismo, essa estrutura que foi criada do dono do proprietário, cria-se em relação a essa relação de elite com quem está. Entendi. Sim, tipo sim, assim, se você tem uma sua doméstica, eu tinha duas tias que eram domésticas. Então, uma, a dita sarará, e uma outra mais... Mas elas faziam a mesma relação. Sim. Quando ela ia passar final de semana, porque eu não ficava na nossa casa. Então, eu vejo que também tem essa estrutura. Sim, tem uma estrutura de poder que ela está organizada pelo fato de poder comprar pessoas. E acho que é uma dimensão da história do Brasil, e sobretudo da elite. A gente não estuda elite, né? E quando a gente estuda elite no Brasil, a gente não estuda a elite a partir de uma perspectiva racial. É um estudo, sei lá, para que serve, para falar bem, sei lá. Quer dizer, eu sei, mas, enfim. Mas, sem sombra de dúvida, assim, a gente tem uma herança da escravidão, só que, no caso do Brasil, você não descola, né? Nem do Brasil, das Américas, porque, assim, qual que é a grande novidade da escravidão da modernidade? É que ela, pela primeira vez, é racializada. Então, o que significa ser racializada? Significa que não brancos podem ser escravizados. Então, a população branca não pode, os não brancos podem. Os indígenas e os negros e seus descendentes. Para os indígenas tem algumas especificidades, porque, em tese, eles deveriam ser, né, catequizados, e aí você não pode escravizar, mas se eles se recusarem a catequese, você pode escravizar. Né? E a população negra, ela pode ser escravizada, assim, e aí tem uma série de retomadas de mitos, mitos não, né, de passagens bíblicas que vão justificar isso. Tem um quadro que eu até poderia ter trazido e não trouxe, que é o quadro que o Lacerda utiliza para explicar, nesse Congresso Mundial das Raças,
o que era essa política de embranquecimento do Brasil. Esse quadro chama Redenção de Cã, que foi pintado pelo Modesto Broco, né, um pintor espanhol, que trabalhou no Brasil aqui no final do século XIX. É um quadro de 1895. E o que é esse quadro? É uma senhora negra de pele retinta, né, num ambiente meio semi-rural, num casebre, agradecendo aos céus porque a sua filha de pele mais clara está segurando um bebê branco que, por seu lado, é fruto do casamento ou da relação que ela teve com um moço branco pobre. Esse é o projeto de Brasil que se quer na Primeira República. E isso está na cabeça... Isso não funciona só para a elite. Né? Isso não é... Não, isso vira política pública. Isso vira imagem. Né? Então, a população negra também recebe isso. Historicamente. Isso é muito forte. É por isso que não explode. É porque você tem uma série de condicionantes e o Brasil ele tem uma sagacidade, a elite brasileira, que os Estados Unidos não teve. Olha aí, né? A gente achando que não. Que o Brasil não racializa suas leis. Então, o Brasil cria uma série de dispositivos para inviabilizar ou dificultar profundamente uma ascensão social negra, indígena, enfim, não branca, mas ela nunca diz é porque é preto, é porque é indígena. Não tem isso. Que tem nos Estados Unidos. Só que quando você tem a lei, a maneira de você lutar ela é muito mais direta. No Brasil, você demora até você conseguir... Você tem que ler, enfim, a Constituição, o Código Penal, ver as políticas públicas de educação para conseguir concluir. Tá, não tem uma lei, mas você não tem também nenhum mecanismo que permita qualquer tipo de ascensão negra na experiência republicana inicial do Brasil. Então, assim, é muito... É sofisticado. É profundamente sofisticado. Assim. Tem algum livro, alguma coisa que trata essa questão cultural de uma forma sofisticada, dessa forma que... Da história do Brasil? Bom, eu escrevi um livro, vou fazer a própria propaganda, eu não gosto de fazer isso. A ideia do meu livro é essa, mas, na verdade, é um sobrevoo, né? É uma provocação. Então, eu vou lá para 1500 e vou revisitar todos os grandes marcos da história política do Brasil. Falar, aqui tem... tem várias opções, escolhe o racismo, tem outras opções, escolhe o racismo, tem outras opções. Porque é isso, a gente naturaliza que o que a gente vive é a única maneira possível. Quando não é, a gente sabe, a gente está aqui, a gente acabou de ver uma disputa eleitoral super tensa. O caminho poderia ter sido outro, e não foi por isso aqui. Só que isso é história o tempo todo. E o acúmulo das derrotas também tem que ser estudado, sobretudo quando eu estou pensando numa luta antirracista, que também é um outro problema. Muita gente acha que está inventando a roda hoje, em 2023, e descarta toda uma ação feita pelos movimentos negros brasileiros, que estão, mais de século, atuando, né? Enfim. Então, acho que a gente tem que ter uma... É que a gente tem uma especificidade desse momento que a gente vive, que eu acho particularmente complicada, que é uma coisa meio selfie. Não é à toa que as fotos que a gente tira hoje não é mais retrato. Antes era retrato. Acho os nomes bem... Hoje é selfie. Né? Então, tem uma coisa do lugar que eu me entendo no mundo e de um individualismo que ele dificulta ações coletivas mais propositivas. Dificulta, porque eu estou mais preocupada, sei lá, como eu vou sair na foto. Enfim, eu não quero julgar isso, mentira, eu julgo. Mas eu tenho a percepção de que isso inviabiliza uma série de coisas, ou dificulta, porque eu estou ligada em outra coisa. Mas, por outro lado, tem nessa dimensão também, né, do autoestima, o autorreconhecimento, isso também é muito importante, porque o boom do Brasil nos últimos anos começa, eu lembro perfeitamente quando começou assim, um monte de mulher negra falando de cabelo. E eu ficava assistindo todos, que não sei, eu tenho dificuldades em ver creme, sei lá, eu tenho dificuldade. E eu tentava assistir para saber como é. E era uma coisa assim, com 2 milhões de visualizações. Era um negócio impressionante. Então, assim, claro que o jeito que eu estou me entendendo no mundo também faz diferença, mas eu acho que a gente precisa ter uma percepção de coletivo e de ação conjunto. Entendeu? Está faltando um negócio, está faltando uma ideia de estrutura, eu acho, para o mundo, para a gente fazer mudanças significativas. Falei demais, né, gente? Eu falo muito. Nada. Isso porque eu nem falei do Haiti, eu só mencionei o Haiti aqui. Tá bom, a professora Carla vai sair.
Ela já volta, você faz a sua pergunta e a Inaê faz esse encerramento e aí a gente passa para a apresentação. Porque eu vou ter que sair daqui a pouco, gente, que eu tenho... Quanto tempo você tem, Inaê? Em tese, 20 minutos, mas eu mando os alunos, eu peço para os alunos esperarem um pouquinho a minha... Oi, Olá. me chamo Júlia, sou estudante de jornalismo e eu me identifiquei muito com a fala da sua filha, que você falou de que ela chegou, falou para você que não tem mães que nem você na escola, só que eu seria sua filha, né? Eu estudei numa escola muito branca, vim nessa realidade, né, de classe média e tal. E aí eu queria muito saber se você pode falar, não sei se vai dar tempo, né, de falar um pouquinho sobre isso, sobre essa perspectiva de afastamento que a gente, enquanto pessoas negras, dentro dessa realidade branca, de trabalho, de escola, tem até a ver com a fala dela, né, que ela tinha falado sobre os filhos e tal, sobre como essa perspectiva de afastamento impacta a gente como pessoas negras e se você teria indicação de referências, de autores que falem sobre esse assunto também, porque eu estou dando uma estudada sobre isso e queria levar para frente. Obrigada. Olha, negócio, isso aqui é quase terapêutico que ela está pedindo aqui, é alta análise profunda aqui. Eu fico, assim, fazendo às vezes, né, uma autoanálise, porque é a minha história também. Eu era a única, e no meu caso, os pais não pareciam com meu pai, porque meu pai era o único pai negro da escola que eu estudei. A minha mãe é branca, então minha mãe estava mais tranquila. Eu acho que, assim, eu vou falar da minha experiência, não tem como eu falar de outra coisa. A minha experiência é de ser filha de um militante, né? Então, eu não tive, que é, de alguma maneira, a experiência da minha filha também, né? Então, eu não tive espaço para dúvida, eu não tive espaço para não saber. O que, para mim, foi um chão. Tem muita gente que vai se compreender como negro e vai entender nas escolas, porque acha, inclusive, que a sua condição econômica te coloca num outro lugar. E te coloca, mas não é no mesmo lugar que o seu colega loiro do olho azul, né? Então, assim, o que eu posso te sugerir é mergulhe no universo negro que você puder, sabe? Tipo, na literatura, no cinema. Depois eu posso te passar, enfim, né? Para mim, a literatura foi um espaço muito... eu gosto muito de ler, né? Então, acho que de todas as artes é que mais me impacta, assim. Então, foi muito, sabe... Foram várias sessões de análise. Para mim, Bell Hooks foi muito, desculpa Freud, mas foi muito mais eficaz do que várias... Né? Eu continuo fazendo análise, mas quando eu li esse livro da Bell Hooks, eu falei, caraca, olha só! Chama Irmãs do Inhame. É isso, ela está contando dessas experiências de mulheres negras que são, justamente, acho que para você esse livro vai ser interessante, que são mulheres negras que têm uma certa ascensão social, estão numa classe média alta, porque vão acessar a universidade nos Estados Unidos, né? Então, agora, isso no Brasil ainda não virou, a gente tem pouca autoria negra, né? É um problema sério, a gente tem mais, se bobear, mais gente, a gente tem mais produção de gente negra de fora do Brasil do que de dentro. Então, Sueli Carneiro está publicando com... Né, Sueli Carneiro está publicando com impacto, né, com apoio né, da indústria editorial agora. Então, mas eu acho que esse seria um caminho... Agora, eu não vou falar que não tem sofrimento. Tem. Bastante. Você sabe, você já viveu. Né? Enfim, aí tem uma outra série de questões. Eu mesmo sou casada com um homem branco. Isso é uma questão. Claro que ele tem que se desconstruir todo dia. Todo dia, um negócio ali para... Né? Porque eu também não acredito na inviabilidade disso, mesmo porque eu sou fruto disso. Então, eu não sou dessa ala. Agora, abrace, assim, a sua negritude. Acho que é isso que eu posso... numa compreensão, isso... que passa também por reconhecer um pouquinho de privilégio que você tem dentro dessa escala perversa, né? Porque quem tem a pele mais clara também tem mais privilégio. Mulher negra com pele mais clara tem. Ela é melhor. Não tem. Achar que isso não existe é uma loucura, né?
E aproveite a UF, que eu posso dizer, tem coletivo negro. Eu ia até falar isso, acho que vocês já devem saber, mas eu vou avisar de novo para quem, caso não saiba. Quinta-feira vai ter o primeiro encontro de pesquisadoras negras da UF, né? Então eu vou estar numa banca. Eu falei, poxa, gente, mas vou estar numa banca aqui, então vou tentar sair um pouquinho mais cedo. Acho que é bem importante assim, entender isso. Uma coisa que me impactou muito foi uma das minhas primeiras alunas de monografia, ela veio me procurar super sem graça. Todos os meus orientandos são negros, todos. Eu tenho 16, são todos negros, né? E ela veio me procurar e falou assim, poxa, né, eu queria estudar uma coisa, mas eu acho que não é da área de história. E eu sou uma historiadora raiz, que eu acho que tudo é história. Então, para mim, não existe esse negócio que não tem tudo. Para mim, pode ser estudado por um historiador ou uma historiadora. Não tem nada... Mas eu achei curioso. Eu falei, um professor falou, uma professora, eu não lembro, eu não quis saber quem era também, me falou que não era muito da área, não tinha muito a ver. Eu falei, o que você quer estudar? A sindicalização das empregadas domésticas. Eu falei, oi? Se isso não é história, eu não sei o que é história. Então, assim, 2022 isso aconteceu. Na UF, que é uma universidade progressista. Uma aluna negra achou que o tema dela... porque eu queria falar um pouco da história da minha avó, porque é isso, ela é a primeira mulher negra da família que entra na universidade, a mãe era empregada doméstica, a avó era empregada doméstica, a bisavó era empregada doméstica. E ela quer estudar isso. Caraca, vamos embora. E ainda achava que não sabia escrever, escreve super bem. Assim. Então, eu acho que é isso, abraçar essas possibilidades todas que são difíceis. A gente cria uma casquinha, não tem como. Eu sempre brinco, eu queria viver um dia como uma pessoa branca, só um dia, para experimentar essa liberdade que é você não pensar, que é você está... Mas não tem como, não tem como. E é isso, a gente está cada vez menos sozinho, né? Tem vários coletivos... tem várias possibilidades de atuação, de ação, mas não vou falar que vai ser simples, que eu vou estar mentindo. Não é para mim, que eu já estou mais na segunda metade da vida, assim, já, ainda às vezes dá um ruim, assim, de novo. De nada. Mas lê Bell Hooks salva. Você já deve ter lido, né? Vários, mas é que desse só estava em inglês, então... Inaê, o nosso tempo está curto, o teu também, né? Tá. A gente vai ter apresentação... A gente vai ter apresentação... Tá bom. A gente vai ter a apresentação aqui da turma em 10 minutinhos e a gente troca um pouquinho e encerra. Tá. Acho que em 10 minutinhos é o suficiente, né? Ou 5 minutinhos. Já está aqui. 5 minutinhos, o tempo que vocês precisarem, e a gente, em 10 minutinhos, se a gente conseguir passar tudo, acho que vai ser legal. Pode vir que eu coloco aqui. Enquanto isso, só avisando quem precisar de certificado de participação, o QR Code está aqui na tela, só escanear. Gente, vocês são modernos, hein? Caraca! Eu saio também, né? Pode ficar. Eu fico? Pode ficar. Mas elas vão falar, eu vou ver elas ali, melhor. Então pode subir. Vou chegar lá, hein? É aqui, né? É aqui? Podemos sentar? Claro. Nossa, estou me sentindo... Essa aqui? Essa aqui? É aqui, né? A visualização cheia. Só que eu não sei. Eu não lembro. Acho que é visualizando. Modo tela cheia. Tela cheia. Eu falo aqui, gente. Dá para me ouvir? Dá. Oi, gente, boa tarde. Nós três estamos aqui representando a nossa turma, que é a disciplina que a Monique dá de Comunicação e Relações Étnico-Raciais. E como... celular. E como trabalho final dessa disciplina, a Monique propôs que a gente fizesse uma campanha antirracista. Originalmente era para a gente se dividir em grupos, cada um trazer uma proposta diferente,
mas nós acabamos tendo... Uma das meninas da disciplina teve uma ótima ideia, todo mundo amou a ideia, e aí a gente está fazendo todo mundo junto. Então, realmente é um trabalho aí de muita gente envolvida, mas a gente está aqui para representar um pouquinho da turma. Pode passar para o próximo. Bom, como surgiu a ideia, então, inicial? O DACO, que é o nosso diretório acadêmico de publicidade e jornalismo, em 2020, eles fizeram uma campanha alertando para a falta de professores pretos no nosso departamento, e foi uma campanha muito forte e realmente movimentou muito na época, muitos comentários, muita gente engajou, realmente a campanha super bem feita. E aí uma menina da disciplina trouxe e falou assim, pô, por que a gente não resgata essa campanha, mas agora tendo um olhar diferente? Agora nós temos a Monique, mas não é o suficiente, né? Tipo, é um passo de uma jornada que, enfim, é muito mais longa do que isso. Mas a gente falou, cara, a gente tem que trazer isso de novo, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre os professores, a falta de professores negros de uma forma geral, mas especificamente no nosso departamento. E aí essa foi a ideia assim, inicial, trazer esse questionamento. Bom, quais eram os objetivos, então? Informar sobre a lei de cotas em concursos públicos, né? Que é uma realidade eu, particularmente, não conhecia antes da disciplina. Então, acho que só de a gente divulgar mais a lei já era um bom objetivo, um começo. Cutucar a UF, então, realmente, como a Ana falou, incomodar mesmo. Tipo, a proposta da campanha era que as pessoas se incomodassem com aquilo, que as pessoas olhassem e falassem, ué, como assim? Tipo, botar as pessoas para pensar mesmo. E, por último, mobilizar os estudantes. Então, realmente, que os estudantes estivessem fazendo parte ativamente dessa conversa. Porque a gente sabe que existe essa demanda dos alunos, porque a gente, como aluno, está aqui e tanto os alunos pretos como os alunos brancos percebem isso e é uma pauta, tanto que em 2020 a gente teve essa campanha do DACO. Então, a gente queria mobilizar ainda mais para ter uma conversa mesmo sobre isso e realmente colocar esse assunto em pauta, sabe? Falar em voz alta sobre isso. Boa tarde, tudo bom? Complementando um pouco do que a Vitória falou também, ela fala, né, que é uma demanda que parte dos alunos, porém, eu acho que tem uma certa cegueira na gente, eu digo gente enquanto eu, pessoa branca, né? A gente vê essa necessidade dos alunos, mas é uma reivindicação muito de alunos negros que estão na universidade hoje em dia, né? E quando a gente foi fazer essa pesquisa, a primeira pergunta que a gente fez, né, tem um vídeo que a gente vai passar, que a gente entrevistou algumas pessoas, era se as pessoas achavam que a UF era um lugar de diversidade. E todo mundo respondia que sim, super, né? E aí a pergunta seguinte era quantos professores negros você já teve na sua graduação? E a maioria das pessoas não tiveram professores negros. E só então, quando é confrontada com essa pergunta, que percebe que não é tão diverso assim. Então, né, aí a gente vê a real necessidade também da gente estar debatendo isso na universidade, né? Até para a gente abrir visão para questões que a gente que não sente literalmente na pele, a gente não raciocina. Então, acho que é de extrema importância. Eu queria só deixar essa contribuição também, né? Falar que, como ela disse, foi feito em grupo. Então, como que a gente se organizou para essa campanha? A gente dividiu a turma em equipes, né? Teve equipe de planejamento, teve equipe de redação, você era da equipe de redação, né? Eu era da equipe de captação de vídeo, ela também, e teve de edição de vídeo, teve de arte. Eu vou trazer um pouquinho do que a galera de arte contribuiu, né? Para a gente pensar o conceito da campanha. A gente teve várias propostas, né, a partir do grupo que estava trabalhando a identidade visual da campanha, e aí a gente selecionou essas. Aqui já tem uma mesclagem de umas 2 propostas, acho que foram umas 3, 4 propostas, né, e aí chegou nesse quadro final, onde a gente pensou em trabalhar com colagem, com uma ideia mais maximalista, com jovialidade. Tem muitas referências de obras, né, antirracistas também, que foram utilizadas para criar essa identidade visual da campanha. Então, isso tudo foi debatido em sala de aula. Embora tenha uma equipe que foi exatamente para a arte, para a direção de arte, tudo que a gente decidiu foi no coletivo. Foi sempre colocado em pauta durante as aulas e votado coletivamente. O conceito, né?
traz muito essa questão da urgência, porque é um tema que tem que ser debatido. Já era para existir professores negros dentro dos cursos de comunicação, seja publicidade, seja jornalismo, entre todos os cursos, né? Foi o que você estava falando, né? Tem que estar em todas as áreas, né? Assim como tem que estar em todos os ministérios, acredito que em todas as graduações, né? A universidade está aí para formar profissionais. Se a gente não tiver esse debate dentro de todas as profissões, né? A gente cria uma mídia muito precária, uma comunicação muito precária. Então, o nosso conceito leva em consideração a urgência, a revolta e a falta. O Brand Voice, a gente, né, pensou falar uma coisa mais despojada, uma coisa mais jovial, mas a gente acabou finalizando nesse caráter mais denunciativo, informativo e crítico, que eu acho que é o que vai, de verdade, impactar, né, na nossa comunicação. E agora, falando um pouco sobre como foi essa produção. Primeiro, a gente queria trazer o cenário que a gente tem hoje, já que era fazer como é que se diz? A gente queria trazer o vídeo antigo, a gente queria trazer o cenário de hoje, 2, 3 anos depois daquela denúncia. Então, a gente fez uma pesquisa com toda o IACS, a gente procurou alunos, professores, para responder para a gente se eles conhecem a lei, se realmente é aplicada, quantos professores negros de fato eles têm. Logo depois a gente fez alguns posts para informar um pouco mais sobre a lei, efetivamente, e o resultado dessas pesquisas, e o vídeo final, que era para fechar a campanha. Só um detalhe, essa pesquisa que a gente fez atingiu aproximadamente 200 pessoas. Então, a gente considerou que do tamanho do curso fosse uma amostra bem real, assim, né? E não era só de publicidade e jornalismo, era de todos os cursos do IACS. Então, bastante gente. Aqui foi a arte que a gente usou para divulgar a pesquisa, para que a gente conseguisse, não só online, mas também presencial, para que alcançasse mais pessoas. Esse foi nosso primeiro post, que é falando sobre, de fato, sobre a lei, sobre como se aplica e tudo mais. Esse seria o resultado da campanha, sobre, em números, colocar em números o que as pessoas acham e o que de fato acontece. Um pouco mais sobre. E agora o vídeo principal. Está na mesma página? Tá aqui? A gente tem som? Você já teve algum professor negro na faculdade? A gente não teve. Nenhum. Você já teve algum professor negro na faculdade? A gente não teve. Nenhum. Eu acho que nenhum, não consigo me recordar de nenhum. Eu acho que só um, que na verdade não era do IAC. Eu só tive 2 aulas com professores negros, e uma inclusive era de economia, né, do meu curso. Em uma pesquisa realizada por estudantes de comunicação e jornalismo para a disciplina de comunicação e relações étnico-raciais, constatou-se que apenas 8,4% dos estudantes do IACS já tiveram mais de um docente negro. Por isso, os estudantes da disciplina se questionaram: onde estão os professores negros? Por que os departamentos de comunicação ainda não têm professores e professoras negras no quadro efetivo? 66% dos alunos já conheciam a lei antes da pesquisa e 99% declararam que são a favor da sua aplicação. Nós, discentes, queremos a participação de mais professores pretos na nossa formação. Quando isso irá acontecer? Eu acho que vocês podem ficar aí um pouquinho, né? É difícil agora, eu como professora, falar dessa campanha tão brilhante que vocês fizeram e compartilhar isso com a nossa audiência, né? Eu queria abrir aqui rapidinho, né? A professora Inaia está com um tempinho bem apertado, mas eu queria abrir para ver se
enfim, para ouvir vocês também sobre a campanha e sobre a professora Inaê, inclusive, nesse tempinho que nos resta. A campanha se mudou? Assim, para além do IACS. Reitoria. A campanha chegou na reitoria? A gente não sabe. A gente está se apropriando das redes sociais do DACO e do Dissemina, né, se eu não me engano, para veicular esses posts. Inclusive, acessem lá o DACO e o Dissemina para curtir os posts e compartilhar. Mas, assim, a gente ainda não lançou tudo. O lançamento da campanha oficial ia ser na sexta-feira, mas como teve o evento hoje, a Monique sugeriu da gente trazer hoje. Mas ainda tem coisa que ainda não foi postada. Então, um trabalho em andamento. A gente, inclusive, pensou em fazer outras coisas mais para frente, fora da disciplina, enfim, só para coisas que a gente quer fazer. A gente também mandou, né, a pesquisa para os professores, que a gente já teve ao longo do curso, para solicitar que eles respondessem e também encaminhassem para os seus alunos. Então, assim, não é algo que os professores estejam alheios, né? Está todo mundo ciente, acredito eu, dessa campanha. Eu acho que a gente pode encerrar o nosso evento. Eu acho que a gente pode tirar uma foto, juntar todos aqui para tirar uma foto e registrar esse momento tão brilhante, tão bonito e tão marcante na nossa passagem pela universidade, né? Quer falar mais alguma coisa, professora? Só, assim, a gente observa que, como a Inaê falou, né, o jogo não está ganho, mas a gente também está marcando posições, né? Então, a primeira demanda temos que ter a disciplina, o conteúdo. Agora, a gente quer professores negros mostrando essas disciplinas e conteúdos, né? Então, acho que esse é um movimento muito importante e que parte da base. E que está crescendo, né? Eu acho que o nosso papel aqui, enquanto docentes, enquanto aliados de uma luta antirracista, é fazer isso chegar na reitoria, como diz aí, né? É alcançar outras esferas para a gente realmente conseguir conquistar esse espaço para ter uma universidade mais plural, mais diversa e democrática. Eu acho que não há democracia quando há racismo, né? São coisas incompatíveis.